também é live. Então, se melhorou agora, a gente está baixando o volume dos microfones. Tá? Então, vamos colaborando para a gente conseguir tocar. Vamos dando feedback aí, porque Anne Bianchi está no nosso background aqui. Então, ela existe, Anne Bianchi existe. Então, é baixar o volume mesmo, tá? É baixar os volumes ali. Melhorou agora. Tá bem. Então vamos lá, vamos tudo de novo, gente. Empreendedorismo é isso, tá, gente? É construir o avião com ele voando, é trocar a roda do carro com ele andando. Então, é um pouco disso. Obrigado de novo a todo mundo que está nos assistindo, que clicou, que está aqui, quer escutar essas histórias maravilhosas. Muito obrigado, Su, por ter aceitado essa missão de nos conduzir. Convidamos a Su aqui, que é a social media do canal, é a social media da rede social. Como ela já conhece a história, agora ela vai fazer mais parte da história ainda. A Su também existe, né? A Su está aqui em pessoa. Aliás, né, quem quiser um serviço de social media, né, Su? Qual é a arroba? Vamos lá, Su. Estamos aí, @Suelen Sarmento. Olha aí, então para quem quer saber como que chega a ter um podcast desse tamanho, @Suelen Sarmento. E o Gabi.rec também está aqui comigo. Resolveu. Um pouco nervoso, mas a gente tinha esse desafio provocado por todos aqui, que é a nossa primeira live. 2 anos e pouco de canal já, a gente nunca tinha feito nenhuma live. Estamos todos nervosos com esse conteúdo maravilhoso. Mas já agradecer a Su. Pedro Santarém. Boa noite. É um prazer Meu estar compadre. aqui. Prazer estar aqui novamente. Para quem não sabe, a gente... Para quem ainda não viu. Para quem ainda não viu, nós temos lá no começo do canal, tem um episódio de 5 ou 6 horas que está recortado em 5 ou 6 episódios, contando toda a história da Combo até aquele momento. Então volta no canal ali e já dá essa participada. Eu não falei muito aquela vez, eu retornei agora. Foram 3 horas. Do Pedro. 2h30 de Pedro e De 1 hora de Combo. Isso, para ele conseguir, para ele contar a história dele. Onde eu estudei, eu comia com 13 anos. Agradecer aqui também aos nossos patrocinadores que fizeram aqui um carinho especial. A Espírito Santo mandou um presente para todos vocês aqui. Inacreditável a quantidade de presentes que tem nessa mesa, cara. Não, eu tô me Wesley. sentindo luxo. Não, eu ia falar, ai, nossa, eu queria ter sido host. Não, Eu posso tô abrir ótima essa aqui caixa? hoje. Claro. Incrível. A camiseta é de vocês. Então podem abrir. O Andreas da Espírito Santo, muito obrigado. O Wesley, muito obrigado pelo carinho. Parceiraços da Combo já. Parceiraços, né? Eu vou ter que trocar aqui. O Cassiano é o Espírito Santo é a camiseta. Por favor, a gente tá Quando ele usando. fala de ordem? quando ele fala Mas é por ordem, entendi. Vocês não falaram que era por ordem. A gente tava falando do Andreas, então. O Andrés também pode. Andreas e Wesley, a gente é muito fã de vocês. Vai ser uma briga lá em casa entre Ah, eu e o isso- Mal pra usar, mas com certeza estarei ganhando. camiseta mais bonita que eu tenho. Ainda bem que eu tô de regime, né? Não, essa é GG, pai. Se não estiver entrando nessa aí, O time não tá funcionando. GG, ó, não me assusta. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Vinhascast. nosso amigo Soc e parceiro, né? Mentira que ele também veio. Ele mandou. veio. Ele vem, ele é divino. Sempre é divino. Isso lembra. tá no modelo, né? Nós estamos no modelo antigo. Alô, Soc. Ajudou. Alô, Soc. Alô, só que esses modelos são muito mais bonitos. O primeiro a receber essa caneca aí foi Carlos Bush, lá em São Paulo. Tu vê que o cara é parceiro de longa data quando ele não coloca acento no meu nome, escreve com M, bonito, certo, correto. Esse é o novo modelo. Esse é o modelo 2023. Tá, eu só não gosto. Atualizado com sucesso. Atualizado com A sucesso. ela tava resolvendo a tua briga, ela disse, manda a camiseta pra mim. Que absurdo. Eu vou mandar mesmo. Vou te esperar voltar, né? E a primeira patrocinadora desse podcast, acreditou, uma das maiores marcas do mundo, a Red Bull também mandou um presentinho para todos vocês aí. Parceiraço. Para vocês Incrível. terem energia Que é durante uma a semaninha coisa de que- vocês. Então tá aí. Oh, que lindo. Grande Red Bull. Tem texto, tem tudo, tem... No... Muita coisa. A quem é que convidou o Cassiano? Só um... Ainda bem que ele vai sair mais cedo. Aquela... Aí eu perguntei, né, se ele ia vir mesmo. E temos mais 2 patrocinadores. O Cher, Paloma Mânica. Por favor. O Share, inclusive vou te falar aqui, Pedrinho, tá? Caso tu não Tá aí, ó. conhece, é uma grande plataforma de marketing, comunicação. Estão abrindo agora também plataformas online. E ali tem milhões de profissionais. E é muito bom de ver, tipo, uma metodologia totalmente diferente do que a gente está acostumado nas faculdades. Então vale muito a pena ver, dá uma olhada ali no Instagram também, todo mundo que está com essa curiosidade sobre marketing, comunicação. Estão abrindo novos setores ali também, então vale muito a pena ver. Se eu quiser descobrir um pouquinho mais, qual é o Instagram deles? @tudo de Cher. Tudo Share. Boa, Diego, salvou.
E Academia Rafael Toro. Paloma, não te distrai, por favor. É Fica que aqui- fica embaixo comigo. da mesa, Fica os comigo. beliscões vão rolar cai aqui, na tá? pressão. Eu não sentaria aqui. Mas nós sentar aqui. Já que te colocaram aí. Já que me colocaram aqui, vocês vão ter que me engolir. E Academia Rafael Toro também é uma das nossas patrocinadoras. É verdade. Caderote. Mais uma academia aí, todo mundo que quer fazer a parte de finanças, CPA 10, CPA 20, também é uma metodologia totalmente diferente. Eu fiz economia, fui olhar a plataforma deles e é muito boa, muito mais fácil, então vale muito a pena olhar lá. E agora, tá todo mundo bem sentado, bem confortável. Dona Suelen nos lembrou aqui que Cadeirode também é um dos nossos patrocinadores, essas cadeiras lindas, maravilhosas e confortáveis. Aliás, estamos Pedro, Cassiano e eu saindo para o escritório novo, porque a Paloma nos expulsou desse estúdio. É o que a gente vai contar hoje, É né? o que a gente vai contar hoje. Terapia E comum. nós estamos comprando as nossas cadeiras também com a Cadeirode. E Mas assim, expulsei eles, a Cadeirode pode ficar aqui. Se quiserem, minha mesa tá ali aí ainda, o podcast né? é nosso, a gente divide as cadeiras no meio e tá tudo certo. Então, Suelen Sarmento, agora eu desligo quase meu microfone e boa sorte pra essa galera que Muito tá... obrigada. Ah, mas o Julinhas ainda tá na empresa, né? Só pra eu lembrar aqui. Eu vou Tá. falar menos hoje. Vamos começar pelo começo. Expliquem o que aconteceu. Qual foi a grande mudança que aconteceu na Combo? Então, pode começar por Mas vocês, né? menos Quem mulheres, tomou... vai. Boa noite, Suelen. Tudo Lá bem? vai ele. Tudo bem? Tá preparada? Obrigado, Pedro. Tem que ser as 8. Eu acho que a gente pode começar ali, né, que acho que a Combo ela tinha uma vida conosco muito presentes dentro dela, né, como executivos da Combo. Puta, mil desculpas. Vamos dar um beijo pro Boca, né, cara? Ai, Nossa, Betina, Mari. Felipe Carneiro não está entre nós porque Betina veio ao mundo. Acabamos de Linda! anunciar em primeira Todinha mão. amada. A gente tá Então, esperando já pra conhecer a nossa família aqui e ela se arrepender, né, já. Exatamente. Beijo, Boca, beijo, Mari, beijo, Betina, linda, sua maravilhosa, bem-vinda ao mundo. E agora, A muita seu. saúde, muita saúde. Saúde. Rezamos bastante hoje com todo mundo aqui, foi lindo de ver, tá? Então, tá ouvindo pra nós. Os outros podem falar mais perto do microfone. Quem? Acabamos de receber esse feedback. Como é que A é? não ser o Vinhas, o resto pode falar perto do A microfone. gente aumenta, é só ganhar na mesa aqui agora. Então, Pedrinho, desculpa te interromper, mas é que eu lembrei disso agora. Querido Betina, esse mundo Isso. louco. Eu ia contar um pouquinho que as mudanças começaram de uma forma maior, acho que a partir da pandemia, onde a gente se viu desafiados, né? Porque a gente era num momento muito bom da Combo, de crescimento, olhando pouco para trás, assim, mirando sempre novos objetivos, novos desafios, crescendo com os nossos produtos. E aí vem uma pandemia que muda o cenário e a gente é obrigado a se desafiar, a ver um cenário mais nebuloso. E a partir daí a gente começa a pensar mais em novos negócios, a estudar mais, a ter mais tempo para olhar para dentro. A gente reformula um pouco a Combo, a gente ficou até o fim do ano ainda com o mesmo time, a gente vê que está longe ainda do fim e mudamos um pouco o time aqui dentro. E aí a gente olha um pouco para cada negócio, a vida que cada um tinha, como é que a gente podia evoluir. E eu me recordo que a gente começa a estudar e montar o Canto, que é o nosso bar, né? O bar que a gente tem, eu, Vinhas e o Cássio somos sócios. E a gente monta um bar para continuar tendo contato com o público, relacionamento, descobrir o que a galera gosta de ouvir, ter contato com o público era o que a gente mais cultivava aqui dentro, que era o relacionamento e entretenimento. Mas isso que eu quero dizer, cada um começa a abrir novos braços, criar novos braços de negócio. Eu e o Cassiano tínhamos a primeira Ioiô, que ela inaugura ali em outubro, novembro, e chega março já não existe mais Ioiô, porque para tudo e fecha tudo. Outubro de 2019, novembro e março de 2020. Isso aí. Isso. E aí, o que eu quero dizer com isso? Que cada um começa a criar novos braços e estudar. Por exemplo, eu e o Cassiano, a gente compra uma segunda unidade da Ioiô. A gente abre o Canto juntos. A gente cria o Refúgio do Lago, que é uma concessão na Redenção. O que eu quero dizer com isso é que cada um começa a criar novos braços. E quando a gente retorna da pandemia com a Combo, a gente já não é mais o mesmo empresário que a gente Porque deixou... eles estão altamente diversificados. que a gente deixou lá atrás. E aí, enfim, cada um tem N coisas. E a gente volta para dentro da Combo. Era certo que a gente sabia que quando retornasse a pandemia, nós íamos voltar para dentro da Combo a exercer o nosso papel de executivo. Mas a gente percebe que as outras empresas também demandam tempo, elas saem de uma pandemia, elas precisam ter sua vida própria, e elas precisam muito do nosso know-how, da nossa presença, do nosso ponto de vista lá. E a gente percebe que
o tempo que a gente ia para Combo era o tempo que a gente tinha para dar e não o que a empresa precisava, necessariamente. Era um tempo que sobrava, é o tempo que dava. E aí a gente percebe, cara, tem alguma coisa de errado aqui. A empresa ela precisa de mais atenção da gente, mais tempo pra gente. Acho que eu passo a bola um pouco para esse cenário que eu enxergo e é a partir daí que a gente começa a pensar em providências. Tá. Eu acho que... Vai lá. Não, justamente a pergunta pode ser tu para responder minhas. A partir do momento que vocês começam a ter mais negócios, como foi a sensação de lidar com o tempo? E certamente algumas coisas não saíram conforme previsto. Como foi a sensação de lidar com tudo isso e ao mesmo tempo seguir tocando para frente esses negócios? Porque eu acho que um grande dilema que todo empreendedor tem eu vou expandir a empresa. Ok, eu vou expandir a empresa, vai ter uma hora que vai dar errado. Eu acho que o nosso maior desafio aqui, e que todo mundo que a gente senta estranha, é que nós não somos sócios de todas as coisas. Como é que vocês fazem isso? Porque as pessoas não conseguem entender que a gente não tem ego. É óbvio que o momento ali, eu queria ser sócio dessa empresa, é óbvio que eu não sei o quê. Só cuidado, eu falei isso para alguns sócios nossos de outros negócios, eu falei assim, cuidado com o que vocês desejam. Porque eu lembro como se fosse hoje, de chegar e querer uma agenda sempre cheia. Querer sempre um negócio. Aí chegou Querer ser um empresário, não sei do que. E hoje a gente vive, né? Inclusive, minutos antes de entrar aqui, nós estávamos cancelando a nossa reunião de sócios de amanhã para conseguir cada um vencer as suas pautas e vencer a pauta da empresa. Então, é um exercício muito louco de crescer e ajustar a vida. Eu acredito e concordo com as pessoas que falam que equilíbrio é uma coisa que não existe. Né? A gente não consegue equilibrar. Tem umas horas que tu vai acelerar tanto que tu vai precisar se dedicar mais, vai precisar abrir mão da vida pessoal, vai precisar abrir mão da família, dos amigos, em prol de alguma coisa. Né? Porque tudo que uma grande conquista exige um grande esforço. Né? Tem que pagar, né? Tá disposto a pagar o que precisa. Então, resumindo assim, eu acho que eu não tenho uma resposta para isso. Eu só sei que é difícil, a gente está aprendendo todo o tempo. A nossa maior regra hoje em dia é estar nas reuniões e esse assunto não é para essa reunião. Isso a gente não quer fazer. Eu acho que realmente o nosso desafio hoje é saber dizer não. E aí a gente, para focar naquilo que a gente quer. E a gente vem aprendendo isso todos os dias e nos últimos dias cada vez mais. Focar naquilo que realmente a nossa energia vai dar o maior resultado. Né? Não fazer tudo. Acho que o que fica de lição é que hoje a gente não sabe ainda qual é o caminho certo a fazer as coisas. A gente mesmo se pergunta quando fala de vez em quando, tipo, será que eu estou dando atenção certa para a empresa certa? Será que eu estou sendo bom para a empresa? Porque eu sempre digo, cara, a gente tem uma linha tênue, porque a gente não é um sócio investidor, porque às vezes a gente tem muito isso, né, no mercado, não só no nosso mercado, em qualquer mercado, o cara vai lá e investe 1 milhão e tem 10% de um negócio, 20%, 30%. A gente geralmente cria os negócios, mas hoje a gente não tem capacidade mais de tocar ele, de viver aquilo ali, porque a gente não tem tempo. Né? Então, quando a gente notou isso, acho que a primeira situação foi lá no final do ano de dezembro, que a gente conversou com a Paloma, notamos que a gente tinha que pensar em fazer como merecia, na como verdade. merecia alguém atenção 100%, ela sempre deu atenção. Dezembro de 2022. 2000 agora, né? Agora, gente. Subiu, Agora. falar um pouquinho mais perto do teu. Parece que eu já tô há anos aqui como Que a sócio. Paloma Sim, sempre também teve parece. com a gente, eu acho que o Pedro quando ele não contou, mas quando a gente resolveu, ficamos 1 ano com a pandemia, com a empresa fechada, pagando o salário de todos os funcionários. No final do ano, a gente demitiu todo mundo, menos a Paloma. A Paloma ficou toda a pandemia com a gente como funcionária naquela época. Não, como funcionária não. Vamos já falar isso aqui. Eu me fundi basicamente com os guris, porque eu sempre fui muito essa pessoa de... Sempre me dei muito bem com eles, sempre acreditei muito nessa energia que eles têm de, tipo, não, vamos pra frente. Comprei, Isso. total, assim, a gente se encontrou e se uniu. E os guris começaram a abrir muita coisa na pandemia. E aí eu falava, cara, eu sou muito boa no financeiro, eles tinham, a maioria dos lugares, acho que vocês não tinha ninguém, assim, tinham demitido geral. Eu falava, tá, deixa que eu ajudo na ioiô. Tá, deixa que eu ajudo no canto. E aí eu fui indo que Eu eu... fazia o financeiro de todo mundo. Sim, foram 12 empresas o máximo que eu atingi de Apenas. todos eles. Isso. E aí Apenas também 12. cheguei no meu E as limite. suas próprias, que eu e tu a gente abriu também. Exatamente. Aí a gente foi criando umas ali, né, no meio tempo. Foi ficando com a gente, daí voltou, então ela já tinha identidade com a gente, já nos conhecia bem e tal, e daí fomos começar a montar uma nova equipe, né? Quando a gente voltou, vamos começar de novo. O que eu acredito com isso, que eu acho que é para não perder esse foco, essa transição. A solução tá, e eu acredito muito nisso, que tá em ótimas equipes, em liderança, em formar líderes e bons executivos. Cultura. Sim, Por que cultura. acontece?
a Paloma fazia parte de uma ótima equipe. Ela era destaque dessa equipe, como é até hoje. Nós resgatamos grande parte, a maioria daquela boa equipe, daquela ótima equipe que nós tínhamos de antes. Então, assim, a equipe está validada, a Paloma se destacando, ela vira uma líder, ela vira uma sócia executiva. Então, acho que a Paloma é o exemplo do que eu acredito como solução e que a gente tenta montar em todos os negócios. Ótimas equipes, destaca as lideranças e promove a executivo, promove a sócio, por meritocracia, quem tem que ser sócio. Quem vai nos agregar nesse ecossistema como sócio. Acho que a Paloma é a prova viva que... Que dá, gente. Que dá, acho que valeu a no pena. último ano a gente viu que não estava mais dando atenção suficiente para combo. E a Paloma dava atenção 300%. E nós não dávamos essa atenção. Quando a gente está falando assim, né, conversando, e tu fala, a gente viu que não estava dando atenção. Esse processo parece uma coisa assim, né, que... a gente estava ali pensando... Não, foi conversando. uma brigaçada. Não, foi, A foi. gente passou o que ano é? inteiro, ano passado, tentando nos conhecer de novo como é que seria como empresário, né? Foi um ano, a gente abriu em dezembro de 2022. 21. 21. 21 foi a Foi volta. 9 anos, 9 anos. Isso. E daí ficamos um ano até chegar à conclusão que a gente não tinha condições mais de tocar o barco nós. Então o que acontecia muito, eu acho? A gente tava aqui e daqui a pouquinho estourava uma bomba em outro negócio e nós tínhamos que sair. E daí tipo, marcava reunião, a gente só tava aqui de tarde. E a gente tentava se cobrar para estar aqui e não podia. E daí não tinha como mais tu dar atenção para aquilo ali. E às vezes estava aqui de corpo, mas estava em reunião Isso. online respondendo a outros problemas. Como que tu lida, Cassiano, já que tu tá falando isso, no dia a dia com essa ansiedade? Não te deve gerar um certo nível de ansiedade, não? Desculpa, mas ele não lida. É que eu acho que, tipo assim, dos negócios em si, eu falo que eu, por exemplo, hoje não sou executivo em nenhum negócio, né? Então eu tenho uma facilidade, hoje eu passo, até a gente brinca, eu acordo às 8 horas da manhã e fico até às 6 horas da tarde só em reunião. Eu passo o dia inteiro em reunião. Geralmente eu marco minha agenda, reunião, daí troco de um negócio, a gente fala muito que, tipo assim, vira a chave, uma coisa tá reunião do canto, e talvez tu acaba a reunião, tu vai para outro lugar, e daí tu tá no mesmo lugar falando sobre outro assunto da Combo. Uhum. Então, tipo, porque a gente associa a maioria dos negócios, né? Não todos, mas então a gente acaba falando e se ajudando. Às vezes a Combo faz parceria com o canto, então tu acaba envolvendo esses assuntos. Então, acho que a minha facilidade hoje é que como eu não executo, eu não tenho uma, tipo assim, uma execução de trabalho, tipo, eu tenho que preencher planilha, eu tenho que fazer coisa. Então, para mais é tranquilo, hoje eu sou mais um consultor, assim, que eu vejo o mercado, vou pegando ideias, lá no canto a gente executa assim, vamos trazer isso aqui para Combo, que vai facilitar, a gente vai conseguir fazer de uma forma melhor. Acho que esse é o suporte que a gente dá para Paloma. Tá, e pós-reunião? Ocorreu na reunião a tomada de decisão, enfim, tu tá ali para fazer isso, né? Vocês estão ali para fazer isso. Como que vocês delegam essas subtarefas? Porque, claro, decidir uma coisa numa reunião, ok, bateu o martelo. Aquilo já acarreta um montão de coisas. Todos os negócios têm um dono, que a gente fala. As pessoas chamam de CEO, a gente chama de dono. Né? Porque dono é aquele que acorda e pensa, é o dono da padaria. Uhum. Né? Então, assim, da Combo é a a Paloma. Da Ioiô é o Feijão. Do Canto é o Gui e o HC. E dos outros negócios, assim, são todos. E a missão é deles. Quando o Cassi fala sócio executivo, para quem não sabe, é o cara que executa. Né? Então, o que a gente chama também, que a gente tem o Nosso dialeto, nosso próprio vocabulário. A gente brinca que nós somos as rodinhas dos negócios. A Paloma chama de oráculo, mas cada uma chama de um jeito. Porque a gente vai andando É um bom nome. e aí... Oráculo é ótimo. Porque daí a gente não é que a gente é melhor, a gente é mais velho, só isso. E a gente está nesse mercado há mais tempo. E aliás, numa das reuniões que o Cássio teve um insight brilhante, a gente estava falando do próximo negócio, ele disse, cara, vamos fazer o que a gente sempre fez a vida inteira. Não vamos ficar inventando moda, entendeu? E aí eu, tá certíssimo, tá ligado? Sim. Não vou abrir uma empresa agora para concorrer com a Red Bull, sabe? Não. Vamos criar alguma coisa ligada ao entretenimento, à festa, ao evento, a coisas que a gente faz. Essa tomada de decisão de vocês para chegar nesse processo, assim, foi uma coisa que vocês construíram sozinhos ou vocês contam com algum tipo de assessoria, algum apoio externo para conseguir montar isso tudo? Teve uma etapa que alguém aqui dentro, eu não lembro qual dos dois, falou que nós vamos ser melhores esse ano, né? Como é que a gente vai evoluir, assim... Isso foi antes da pandemia. Isso é bem antes da pandemia. E aí essa provocação, eu acho, ela pode ser orgânica de cada um já, mas ela dita na mesa, ela provoca mais ainda de buscar conhecimento, assim. E aí, cortando o lado de trás, de antes da pandemia para agora, a gente continua buscando conhecimento.
buscando referência. Eu dei um exemplo, a gente fez um curso agora, nós três fizemos em 2 períodos diferentes, que é, cara, temos que saber o que está acontecendo no meio empresarial a nível São Paulo. O que está sendo dito lá? Para pelo menos a gente entender se a gente está no caminho certo, se a gente está fazendo alguma coisa muito fora do normal, ou se lá se discute o que a gente discute aqui também na mesa. Então é buscar referência, benchmark, mentores. Eu acredito muito que tu ser mentorado e tu ouvir vozes mais experientes, mais velhas, com mais know-how do que tu determinado assunto, ou outros temas, vai te agregar e vai te formando, né? Aquela história do mastermind, ou com quem tu te conecta, teu conhecimento se conecta, vai fazer tu evoluir. Então, acho que desde buscar referência do nosso mercado, referências do meio empresarial, de negócio, enfim, tudo que envolve o nosso campo de interesse, forma a gente como profissionais mais maduros, cenários que tu pode tombar lá na frente e ter experiência. Eu partiria desse, assim, que é estudar, ter conhecimento. Na pandemia, eu particularmente me voltei muito para a parte de estudo, assim, de ter conhecimento em coisas que eu não tinha tempo, julgava não ter tempo, e hoje a gente vê que a gente consegue, em paralelo ao trabalho, tá fazendo curso, tá lendo. O Vinhas é um grande incentivador de leitura aqui, a gente também tá pegando esse hábito, e é o que vai te formar uma pessoa melhor, assim. Eu acredito também que os guris são super inquietos, dá pra ver só pelo jeito que eles Que falam. eles falam, Mas acho que essa inquietude deles também refletem no jeito que eles levam os negócios, né? Eles estão sempre querendo saber mais alguma coisa. Sempre surge um assunto novo na mesa que eles pensam, não, onde é que a gente vai procurar mais saber sobre isso? Tá, mas quem sabe sobre já isso? foi daí. O Cassiano já Já tá voltando com a resposta. Quando chegam pra vocês e falam assim, nossa, vocês estão muito acelerados, o que vocês pensam? Tamo normal. É normal. É normal. Assim, é que Não vamos ser hipócritas, tá? É a nossa frequência normal. Só que a gente sabe que já tomamos más decisões. E eu falo com frequência, assim. Eu tenho certeza, e dou exemplo de uma pessoa que hoje em dia é muito nossa amiga aqui, que talvez o Vinha seria um cara qualquer, assim. Porque a nossa mesa, a gente senta junto até hoje. Faz, sei lá, 15 anos que a gente é sócio. E há 15 anos que a ideia chega na mesa e tá. Aí quando 3 não respondem, tu tá. Vamos pra próxima, tá ligado? E tipo, e se só um respondeu, também não vai. A gente sempre fez quase, cara, sei lá, estão aí, né? Mas 90% das coisas, 95% tem que ser unânime. Não importa quem tem 1% e quem tem 99%. Essa era uma pergunta que eu tinha. A gente tem, todo mundo tem direito a voto aqui. Um voto, não importa a porcentagem. Mas nada é por voto. É muito difícil alguma coisa chegar no voto. Tipo assim, vamos somar Red Bull normal ou Red Bull sem açúcar? Vamos votar, somos 5 aqui, vamos votar. 3 decidiram. Não vou tomar. E aí faz birra. E aí, então eu não quero. E aí eu posso ganhar, entendeu? O voto é legal porque temos lá 3 pessoas já votaram na determinada demanda. O cara, ou ele já não vota, tá? Pô, entender? Pô, se o Vinhas, a Paloma e o Cassiano disseram que sim, tá? Não, é sim. Eles já confiam. Agora, se eu tenho argumento para vir e desbancar os 3, eu acho que é uma grande chance dos 3 darem um passo atrás, vamos rever. Eu acho que aqui a base sempre foi e continua sendo muito de conversar, assim, sabe? Às vezes a gente toma alguma decisão e aí algum de nós fica incomodado e aquilo não é um assunto, não, encerrou, a gente já votou, sigam a vida de vocês, agora... Não, a gente volta, sabe? Tipo, eu tô desconfortável com isso ainda. Então a gente conversa e é muito assim, tipo, cada um traz o seu argumento e a gente sempre chega num denominador comum. Independente de ser um voto democrático ou não, a gente sempre tenta arredondar isso para que saia unânime. Uma coisa importante também é ter metas e objetivos claros, né? Se tu sabe para onde a gente quer, se a gente discutiu lá atrás, se a gente fez uma agenda, uma programação, ainda que nós mudamos o curso algumas vezes durante o ano, a gente tem lá um horizonte de onde a gente tem que chegar. Esse ano, por exemplo, está sendo muito desafiador, porque nós traçamos metas e objetivos diferentes do que a gente vinha fazendo. Então, assim, tem que estar toda hora perguntando de novo, mas tem respostas que, cara, faz parte do que a gente traçou. Essa é a direção. Tem ajustes de velas no caminho, mas é importante também esse insight de que se tu pensa bastante antes, programa, traça objetivos, aquela é a direção e as respostas vão girar em torno daquilo lá que já foi discutido lá atrás, né? Paloma, quando eles começaram quando entrou a pandemia, né? Tu começou a ver que estavam abrindo novos negócios, que tu estava ficando ali, que tu estava ajudando em tudo. Em algum momento tu fez assim, tu pensou, nossa, isso vai ter uma hora que vai explodir, como é que vai ser lidar com isso? Ou foi uma coisa que foi acontecendo e tu estava tão mergulhada no processo que acabou sendo natural, assim? Explodir, tipo, bom?
Explodindo, tipo, vai Tá, voltar, vai entendi. tudo voltar e, meu Deus do céu, porque esses guris vão estar com 500 negócios acontecendo ao mesmo tempo, e aí? Então, eu amo muitos meninos, né? Isso acho que é bem claro. Mas a minha paixão desde o início foi a Combo. Eu entrei aqui, tipo, pra me desenvolver na parte... Eu não era uma pessoa muito comunicativa, nem muito extrovertida, não sabia lidar com pessoas. E aí eu entrei aqui porque eles lidavam direto com pessoas e era uma forma de eu conseguir me desenvolver. E quando eu entrei aqui, eu me apaixonei por esse universo, assim. Era um universo que eu me sentia completa. Então, eu trabalhei em muitos lugares com eles e abracei várias causas, assim, bem malucas, que hoje em dia eu penso, meu Deus, que loucura. Mas eu sempre acreditei que quando a Combo voltasse, o meu lugar era muito aqui, sabe? Então, no fim, eu acabei acreditando e confiando em mim mesma e no que eu sentia. Tipo, eu sentia que esse era o meu lugar, eu tinha encontrado meu lugar no mundo e ele era aqui. Então, eu fiquei ao redor, assim, eu ajudei com a minha expertise, que é financeiro. Então, eu ajudei com tudo que eu conseguia no momento, a Combo estava em pausa, mas eu queria voltar para cá, sabe? Então, quando as coisas... Tanto que quando eu lembro que uma das conversas mais difíceis que eu tive foi porque eu era financeira do canto, e eu liguei pro Cassiano falando, não, Cássio, eu preciso voltar pra Combo. Tipo, eu posso ter tempo ainda de ser financeiro, mas eu quero a Combo, sabe? Eu amo a Combo. E aí eu lembro que eu fiquei muito nervosa, pensei, nossa, o Cassiano vai me odiar, sabe? Meu Deus, vou deixar tudo. Mas, na verdade, meu objetivo sempre foi estar aqui, sempre foi esse lugar. Então, eu acreditei que isso iria se construir, não sei o quê, nunca entrei pensando, não, vou virar sócia dos meninos. Nunca pensei nisso, mas eu sabia que aqui tinha o meu lugar, então eu decidi ir seguindo até eu estar confortável o suficiente. E como foi passar para essa posição, assim, de estar executando, para bem ou mal, virou uma líder? Essa pergunta é boa. Essa mudança, porque tem que ter uma mudança de mindset importante. Tem. Pra te conseguir completar, fazer assim, ó, isso, tudo né? que ela falou aqui hoje é tudo que todos os empresários procuram, né? Tipo assim, numa pessoa Sim. que tem uma empresa e tem uma pessoa que tem esse sonho mais das vezes do que a gente. Quando a gente começa a abrir, a gente é apaixonado pela Combo, acho que a gente fala que a gente bota, a empresa que a gente mais bota energia é nisso aqui, mais do que qualquer outro negócio. Ela é o coração, ela foi, na verdade, foi o alicerce ela é o alicerce de tudo. Mas eu acho que quando ela, do jeito que ela falou, né, tu fica pensando assim, pô, todas as empresas precisam de uma pessoa assim. Porque ela é apaixonada pelo negócio, ela se apaixonou por aquilo ali, ela dá tanto ou mais hoje Ela vestiu energia a que a camisa gente. 100%. E, não e daí chega um momento que a gente fala que, tipo assim, ó, não faz mais sentido ela não ser uma da gente. Sim. Entendeu? Então, automaticamente, para nós, como a gente sendo dono, empresário e vendo ela trabalhando, assim, a gente vê, cara, ela tá tomando um espaço que a gente não tem mais para onde sair. A gente não tem mais onde fugir, senão ela tá do nosso lado fazendo isso aqui acontecer. Então, acho que tudo que ela falou é bem isso. Tipo assim, eu ouvindo aqui pensando, cara, se ela falasse tudo isso aqui, ela não fosse nossa sócia, tivesse do outro lado, a gente pensava, meu, o que nós estamos fazendo? Vamos botar essa pessoa como sócia. Sabe? Sim. Porque, tipo, a gente precisa de uma pessoa assim. E acho que todo mundo busca isso, todo empreendedor busca pessoas assim. E para não ficar também, a gente ser proativo e ouvir aquilo, a opinião dos outros. E eu sempre falo isso, não estou dizendo que é o certo, estou dizendo que eu pensaria e eu sou mais velho. Né? Então, assim, filtra isso que tu está ouvindo e faz do teu jeito. Seja Paloma, seja Henrique, seja Sérgio, seja quem for que esteja trabalhando conosco. Mas a gente tem vários exemplos também de pessoas assim, não, mas eu faço um monte de coisa, eu faço tudo, não sei o quê. Sim, mas não ouve quando a gente fala. Sim. Entendeu? Então, saber ouvir também, filtrar as coisas e ser correto é o que diferencia. Assim, é vestir a camiseta. Eu tenho uma foto, eu nunca vou esquecer, a primeira vez, a Paloma foi a nossa primeira funcionária a passar num processo seletivo, ela não foi indicação. Nós temos uma consultoria aqui, que é a 45, beijo, gurias. Né, nos Beijo, apoiam, Alexa. estão conosco desde a pandemia, estão anos Gurias e conosco. gurias, né? Então, É que a Alexia tá ali, né? Dele comentar, tô vendo. E aí, então a Paloma veio num processo seletivo. E a gente traz um estranho para dentro para cuidar do dinheiro. Sim. Tudo começou porque eu era o financeiro da empresa e aí tudo girava na minha conta como bom empresário. E você, cara, tem que formalizar isso aqui, cresceu demais. E aí vem CNPJ, vem não sei o quê, vem as demandas e a gente contrata a Paloma. E a gente vai fazer um evento. E a gente tinha uma estagiária de arquitetura aqui, que hoje é uma arquiteta que continua conosco. Aliás, foi uma das que nós resgatamos, né, Pedro, depois da pandemia. A Lu estava numa empresa grande. Que merece um parênteses com relação ao que o Cassiano falou, do que toda empresa busca, né? É o brilho no olho. A gente fez desculpa, parênteses, a gente fez um processo de seleção com a ajuda da 45, inclusive de selecionamos
10 arquitetas, depois 5, depois 3. E a Lu, ela tava encantada com isso aqui, assim, a gente falou, bah, que É o jeito que dela. curiosa aquela guria, né? Era o jeito dela. É bem o jeito dela. Assim. Ela estudava na URGS e a gente se apaixonou pelo jeito. Que guria curiosa, ela tá ali, parece até meio infantil, assim, a gente relevou. E ela foi passando e chegou na fase do conhecimento técnico ali, de fazer um projeto. Ela deu show e ela tinha brilho no olho, ela estava feliz. A gente pensou que essa pessoa vai acordar e vai dormir pensando nessa empresa aqui. E resumindo, a gente perdeu ela na pandemia e fizemos todo o esforço para resgatar. Para resgatar ela e aí vamos para um primeiro evento. Eu não sei se era o primeiro evento, mas assim, foi aquele evento que marcou assim. A Lu era uma estagiária ainda, então ela nunca arquiteto de eventos no Brasil, do jeito que a Lu faz arquitetura de eventos, eu falo para ela, se tiver 15 é muito. A Lu levanta do chão, ela te diz aonde vem a tomada, até onde vai o palco gigantesco. Claro que é aprendizado com todos os nossos tempos aqui e tal, mas isso é irrelevante. E aí a Lu se atrasa nos prazos, porque tá, mas a camiseta vai ficar onde? Não sei o que, o palco, blá, 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 e a Paloma vê, e elas estavam mal se conhecendo, tava todo mundo novo na empresa ainda, e a Paloma não... coordenação motor e motricidade fina, a Paloma ela não... Ele falou em palavras bonitas. Gente, eu não consigo cortar um papel. Mas ela não foi a gênia do Excel, aliás, quem quiser um dia perguntar alguma coisa de geopolítica ou economia, ela é a pessoa certa, mas motricidade fina não é com ela. E a Paloma vê que vai abrir a casa e tem que cortar tecido, não sei o que. A Paloma pega uma tesoura e sai a cortar um tecido. E eu, com o celular da época, tiro uma foto e mando pros guris. Eu falo, é disso que a gente precisa. Entendeu? Porque ela já era formada em economia, ela já era tipo, a bambambam do troço. ajudando a estagiária. E ela viu que, cara, ou eu ponho a mão aqui, que é a nossa maior mantra, né, que é a mão na massa. Né? Tanto que eu tirei uma foto, beijo Cabral, muito obrigado por empréstimo da mesa. Nós temos uma mesa de som gigantesca, por isso que deu problema no começo. E eu tava carregando a mesa, fui lá pro quarto distrito pegar uma mesa para trazer para cá para funcionar. Tipo, a gente não se mixa para fazer as coisas, a gente sabe que tem um preço a pagar, e o preço a pagar de um podcast de sucesso como o nosso é carregar as coisas ainda. E como todas as nossas coisas foram até hoje. A gente põe literalmente a mão na massa e vai fazendo. Hoje em dia, achando pessoas também que colocam a mão na massa junto com a gente. Como que foi a transição? Tá sendo, né? Só pra deixar bem claro aqui, né? Vou falar que já foi. É enriquecedor. Acho que todos os dias tem algum aprendizado novo, né? Eu falo que eles guris são meu oráculo, porque às vezes eu olho pra eles e falo, tá, desconecta que vocês são donos aqui também. Eu preciso consultar vocês com a expertise de vocês na vida. Então eu procuro muito ainda os meninos, eu procuro muita referência fora daqui, mas ela é muito louca, né? Eu entrei aqui como financeiro, mas no fim ali, antes de eu me tornar um pouco sócio, eu acho que o que eu menos fazia era ser o financeiro, sabe? Então, no fim, eu já estava ocupando esse espaço meio que... quase o que o Cassiano falou, sabe? Eu estava ali infiltrada neles, eles não tinham nem como recuar mais, sabe? Eu acho que eu cerquei eles, usando esse termo um pouco estranho. Uma boa estratégia. Não, Uma mas boa eu estratégia. acho que é a teoria do que eu falo do posto Ipiranga, né? Tu vai tornando o posto Ipiranga. Porque eu fui essa pessoa há anos atrás, quando eu era gerente de marketing em casa noturna. E, tipo assim, não era minha função ver se o celular da Sul estava aqui, mas eu via, eu arrumava. E a Paloma foi exatamente o processo. Como todos nós aqui fomos, na real, né? Nenhum de nós é herdeiro ou filho ou tem alguém que nos, enfim, facilitou essa vida nesse mercado. E aí todo mundo vai fazendo, vai conquistando espaço. Tem uma hora que tu tá tão já que, cara, nem sei mais, fala com a Paloma, Sim, entendeu? Eu falo com a Paloma, e o falo com a Paloma virou frequente demais. E aí, então, agora, realmente, fala com a Paloma. Agora, realmente, gente, eu Nessa- sou o posto virante. E nessa transição, quando tu domina a empresa, né, quando tu tem essa disponibilidade para todos os setores, o processo agora é perder os vícios, né? Exato. Ela tem funções um pouco diferentes, enfim, acho que o desafio dessa da transição que a gente percebe para nós pô, ela já tinha os resultados dela, já colocavam ela onde ela está. Agora, qual é o próximo degrau, né? Qual é o próximo objetivo? Para onde ela quer ir, se tornando o quê? De que jeito? Que forma? E a equipe entendendo isso, né? De forma clara, de forma orgânica, esses ajustes. Tô falando por ela, não por ela, tô falando do nosso ponto de vista
de desafio de transformação, porque assim, ela chegou até aqui com o que ela já fazia. Então, a partir de agora, acho que é o desafio que ela tem de E eu acho que seguir em nesses frente. anos eu desenvolvi muito mão na massa, assim, acho que talvez até demais. Então agora chega num momento que eu quase me afasto um pouco desse mão na massa, falo, ó, equipe que hoje em dia é maravilhosa, então, comigo, mas equipe, me ajuda aqui a produzir isso, que eu vou estar aqui de cima, eu vou fazer a melhor estratégia, a gente vai chegar lá. Então, confia em mim. Mas é aquele momento que, tipo assim, cara, talvez eu não possa mais arrumar esse copo, sabe? Exatamente. Tem que desapegar do que é o momento copo. que tu Dói, tem né? que dizer pra eles confiar em ti, mas ao mesmo tem tempo que tu tem que confiar confiar neles. neles. Exatamente. E aí a loucura é essa, tipo assim, exatamente. de tu confiar que a caneta Tá. tá lá. E essa é a minha pergunta pra vocês. Vocês antes estavam muito metidos na operação, ajudando em várias coisas, literalmente assim, mão na massa. E hoje em dia devem ter situações em que vocês olham o que está acontecendo e pensam assim, Mas eu acho que esse também é a minha parte, assim, né? Porque eu trabalho muito de negociação, 100% dos negócios, geralmente, quem negocia qualquer coisa sou eu. E porque a tendência é que eu tenho coragem de dizer algumas coisas que as pessoas têm vergonha de dizer, né? No Tá. caso, Não, vamos ser claro, o negócio que está sendo Bonito demais pro meu gosto. É, então, geralmente assim, eu entendi, acho que a gente entende que em algum momento vai ser mais caro algumas coisas, por eu não estar aqui, né? sim. E a gente vai ter que entender. Agora, por exemplo, tem um custo no evento lá que se eu estivesse cuidando, não teria esse custo. É ruim, dois custos, né? Temos um ECAD aqui que... Tá, mas nem vou comentar isso daí, porque Então minha nós gastrite temos ataca na dois hora, custos assim que tipo que acontece que a gente não estaria dentro se a gente estivesse dentro do processo, mas também faz parte do processo as pessoas entenderem é que aprender. não dá para fazer. Então acho que e também por ela também eu acho que as maiores dificuldades dela é que nós éramos 4 E ela virou uma. Exato. e ela virou uma. Um funil. Então, tipo assim, como a gente está aqui dentro, a gente gosta de meter mão na massa, então a gente ainda ajuda um pouco nesse processo da equipe, assim, a equipe nos pergunta também, quem trabalha direto com o Vinhas, trabalha direto comigo, a gente dá um suporte, mas passa por ela hoje tudo, né? E até essa dificuldade, né? Porque nós temos dificuldade de sair, ela também falou aqui que tem dificuldade de sair, então todos nós temos essa dificuldade de saber como lidar com a equipe, de eles deixarem de fazer, nós não conseguimos, ela não botar mão, nós não botar mão. É muito difícil. E uma das principais mudanças também que a gente, com relação até aos nossos produtos, né, os produtos que a gente tem aqui dentro da Combo, é deixar também a equipe, o time, a liderança criar, executar, propor, porque tem um papel de rejuvenescimento de produto aqui. E a gente se cobrava muito. A gente sempre tenta se antecipar ao problema. Não queremos que nossos produtos envelheçam. A gente tem que estar atualizado. A gente não quer ter a opinião do Pedrinho sobre uma música de um artista X e o produto está se adequando ao Pedrinho, à opinião dos sócios. E eu acho que essa mudança, delegar, passar o bastão, sair do processo, também um pouco ela se faz necessária. E aí a dor que tu possa vir a sentir, ela faz parte do processo de melhoria, de evolução, de crescimento. Então, assim, todo o desconforto que causa a gente perder o controle dá para ser visto como um processo de evolução que algo está evoluindo. A gente teve uma reunião agora com a equipe que façam do jeito de vocês, tragam elementos, pesquisem, tragam referências de fora e defendam a ideia de vocês, porque a gente entende que tem um espaço aqui para as coisas se transformarem, se atualizarem, evoluírem. E desde da chegada da Paloma ao desenvolvimento da equipe, sob a liderança dela, eu acho que eu tento ver como uma dor positiva, né? Uma dor que a gente esteja caminhando para a evolução do que a gente está fazendo aqui dentro. E que fique bem claro, né? Eu leio alguns livros e tal, e acabei de ler um dos maiores livros que eu já li, que é o Princípios do Rei Dalio, né? O maior gestor de fundos do mundo hoje em dia. E na empresa dele, ele conta que quando ele foi sair para passar para um próximo CEO, deu errado. E aí, porque tu não consegue prever, né? Tu imagina que nós somos sócios, cara, eu não sei se é 10, se é 12, se é 15, mas sei lá, a gente senta junto há todos esses anos. Então a cultura que a gente carrega, por mais que a Paloma esteja conosco, por mais que isso aqui ela é prejudicial, mas também ela é muito benéfica, porque tem coisas que a gente sabe fazer, que a gente não escreveu na linha a linha. Sim. Então é impossível, e até a gente conversou sobre isso essa semana e semana passada. Tem coisas que a gente tem que estar perto, até realmente ter um manual de McDonald's, sabe? Que mesmo assim, e o Mac ainda, no Brasil é Mac, né? Tem um ajuste ali, que é que eu acho que o Pedro falou. Tá, agora tá na hora da Combo se mecanizar, vamos dizer assim.
ter uma vida sem a gente. Só que a gente ainda tá perto. E tá tudo bem. Eu e a Certo, a gente acabou de... O curso que eu fiz em janeiro, os guris fizeram em fevereiro, tem uma teoria lá de encher o tonel. Né? Tipo assim, cara, tem espaço produtivo, enche o tonel. Faz tudo. E aí depois, só que como a gente é muito intenso, a gente faz tudo muito rápido. Enche o tonel rápido A demais. gente encheu o tonel e agora a gente está exatamente, como eu falei lá no começo, aprendendo a dizer não. Assim, cara, evento pra celular, cara, não é muito a nosso. Se fosse 2 semanas atrás, a gente ia fazer. Sim. E acho que uma das coisas também que eu poderia dar dica para as pessoas que chegam em algum lugar com pessoas que são mais velhas, né? Por mais que eu esteja... Ei. Ninguém falou de idade aqui, pô. Aí, pois é. Também Ah, tá, Aí pô, fica difícil, né? tá Aí- ficando pra tia também, né? Agora é a hora que cada um Não. leva uma Não. cotovelada. Sim, não, mas... Que isso? A quinta série cast chegou. Consegui dizer Ah. se precisasse. Vai. Não, mas eu queria dizer assim que é muito importante que por mais que eu viva aqui o dia a dia e hoje em dia eu acho que eu esteja muito mais imersa aqui na Combo do que os meninos, é muito importante estar sempre aberto para ouvir as visões de fora e as visões de quem já esteve no meu lugar, sabe? Sim. Então eu sou muito essa pessoa que, tipo, eu escuto muito, sabe? Às vezes eu mando mensagem pro Cassiano e falo, mas me manda quando tu, tipo, a Paloma escolheu laranja, mas ela tinha que ter escolhido branco. Eu falei, mas me manda. Tipo, deixa eu saber que eu tô errando, deixa eu saber onde eu tô errando. Porque, na verdade, o que a gente quer em comum aqui é que a Combo seja a melhor e a maior do mundo. Então, e se eu tô à frente disso, eu quero ser a melhor estando à frente disso. Então, quanto mais conhecimento eu conseguir adquirir com eles no menor tempo, eu vou ser melhor. Tá. Então, eu sigo nessa proposta, assim. Tu tá falando de cultura de feedback, digamos assim, né? É, cultura de O feedback. feedback vocês classificam o de vocês como imediato ou... Ah, nós somos... Não, calma aí, que tá ao vivo. É, nós temos personalidades muito diferentes. É. Muito diferentes. É, tem pessoas mais calmas, tem pessoas mais aceleradas. Então, assim, depende do momento. Né? Eu até falei na palestra agora, tem momentos que não adianta mais o grito. Sim. Tá no meio do evento, tá no meio não sei o que, diz, agora calma. Agora resolve. O grito é antes, é no planejamento, não erra, não faz, não sei o que, biriri, como é que tu botou o Red Bull no cardápio e não fez a compra do Red Bull, e agora isso é antes. Eu e o Pedro, quantos 1000 cardápios a gente fez? A gente senta, eu sou responsável era responsável pelas compras e produtos, e o Pedro, óbvio, cai a arte para ele fazer com a equipe dele e tal. Então, a gente, guerras e guerras de fazer cardápio. Mas tem um momento que lá não adianta. Então, o feedback, quando a gente estava interno, era na hora, era online. Toda vez tinha reunião e tal. Agora não, agora o que o Cássio falou, é a empresa que a gente põe mais energia. Das empresas que eu sou sócio dos guris, a Combo é a única que tem 2 reuniões por semana. Aham. Eu sou sócio do Barulho e da Culture, que os guris não são. Tem uma reunião na semana. A Ioiô, que eu saiba, tem uma. só, O Refúgio também tem uma. Inventamos uma diária, né? Uma E, reunião diária de- isso, Ah, isso. isso aí. A Combo tem de duas. bom dia. A Combo tem 2 reuniões das 2 às 4, segunda e quarta, Isso. É, segunda coisa. e todos os dias das 8h30 às 9. O Nossa, daily. verdade. O daily. E Pra é gente. fundamental, né? É um tipo de É terapia a maneira também. que tu Não, porque a criou essa gente. reunião. As fixas, sim. Essas reuniões de daily foi porque realmente a gente entrou nessa vibe de Do vamos tonel. encher o O tonel tonel. muito E a cheio. gente pegou muitos eventos, e os eventos e as oportunidades que chegaram pra gente eram algo que a gente nem tava mensurando, assim. Então eram oportunidades muito boas, que iam nos qualificar muito e que realmente, por mais que eles estivessem distantes, o erro não poderia acontecer em alguns setores ali. Então era muito melhor que de alguma forma os meninos estivessem presentes pra... É quase uma barricada, assim, né? Não, a gente tá aqui. Então era muito melhor que eles estivessem ali e também me ajudassem em alguns momentos, porque realmente a gente acabou enchendo o tonel rápido demais. Uhum. E era melhor que eles estivessem ali do que qualquer outra coisa, né? E eu acho que também tem algumas... A Como tem as suas peculiaridades, né? Ela é essa mãe... Calma. Tô ao vivo, tô lembrando. Não vou esquecer. A gente combinou, tô sabendo nada. Não, mas a Como tem essas peculiaridades, assim, e eu acho que os meninos também sentem falta de estar aqui dentro. Então, essa coisa de... O Boca também tá morando distante agora. Então, esse daily ele acabou acalmando, porque todo mundo acaba sabendo o que tá acontecendo na Combo e, de alguma forma, eles ainda estão aqui dentro. Então, é uma forma mais difícil, por mais que eles não estejam aqui dentro, Uhum. mas eles ainda estão, sim, participando. Acho que essa Então- transição também foi no verão, né? Dar uma baixa aqui pra nós e tal. Então tudo isso agora mesmo em março, que foi quando a gente, acho que voltou todo mundo pro dia a dia pra entender como tá sendo, assim. Acho que é o primeiro mês que a gente
Tipo, nós tínhamos um canto na praia, às vezes tinha o Baru na praia, o Boca foi morar na praia, não vinha mais dia de semana e tal. Então, acho que agora que nós estamos entendendo como é que vai ser o nosso dia a dia, né? E o que a gente pode ajudar e o que a gente não pode, até onde a gente vai, até onde a gente não vai. Acho que esse mesmo sentimento que a gente tem com a Paloma de não se meter nas coisas dela, porque às vezes eu, não dou, às vezes eu tento dar um feedback para ela do que eu acho que ela tá fazendo errado, e às vezes eu fico pensando, não vou dar porque ela tem que também fazer do jeito dela. Porque se eu me meter, aí a gente fica numa linha tênue de pô, eu vi que eu tava fazendo errado, mas se eu me meter, pô, já tava resolvido. Ela já tinha mandado fazer. E daí agora, mas vai ser feito errado. Pô, mas agora eu me meto pra ser feito errado, ou deixa ela fazer pra ela ver que ela fez errado, sabe? Então a gente também tá entendendo um pouco esse processo, assim, né? Pra nós é diferente também, a gente nunca teve isso, assim. Gestão de times, de setores, né? A gente tem ficado do lado um do outro, assim, essa reunião da manhã, ela proporciona isso. Porque ela é a CEO, mas enfim, tem CMO, CFO, os problemas que acontecem na comunicação e até a gestão da equipe, assim, a gente, na gestão, quando a gente era executivo, eu não geri 3 pessoas da comunicação como tem hoje. Então, além de gerir essas pessoas, tem as pautas para serem geridas pela comunicação, e aí a Paloma é a líder, né? Como é que gere as pessoas, como é que gera um volume de eventos que não tinha antes, e as pautas dos eventos que nós já tínhamos são diferentes. Então, eu acho que a gente se sente nesse dever de proteger os setores, porque a gente sempre se dividiu por setores também. Isso não sei como é que são todas as empresas, mas a nossa eram 4 executivos de conhecimentos e áreas diferentes. Então, a gente protegia por setor, e hoje uma pessoa só apresentar know-how, apresentar poder de gestão de equipe, e ainda olhar para frente, olhar para os projetos, atender os nossos parceiros, é muita coisa. E a gente... Eu acho também, para finalizar, acho que isso aí também é uma coisa que aconteceu quando a gente saiu da Combo e deixou a Paloma montar uma equipe. Tipo, ela tinha os skills dela e ela precisava de braços para fazer coisas que a gente fazia. Sim. Então, querendo ou não, a equipe aumentou. Sim. Veio mais gente. Com a saída de vocês, quantas pessoas entraram? É que foi uma transição, assim, mas acho que a equipe hoje deve ter umas 4... Operacional, vamos lá, o Maciel, o Bastos, a Pamela, 3. Em comparação de antes da pandemia, né? Porque Sim, a gente voltou da pandemia sem o Cauê e a Aline aqui dentro, por exemplo, né? Tipo, antes da pandemia. Social media também não tinha. Isso aí, social media não tinha. A nossa equipe era 3 pessoas, 4 pessoas. 4 pessoas agora. Nós éramos 8. Só que a gente via cardápio, a gente pedia bebida. Sim, vocês estavam no detalhe subia a escada para pendurar a cenografia. Sim. Vamos no centro comprar as coisas. E isso tem que ser feito, né? A gente, todo executivo, ele tem que ser operacional também. Ele tem que ter uma parcela de operacional, tem que estar com a mão na massa, senão a gente não abre mão disso. Tem que dar exemplo, não adianta. E lembrando em algum momento também, tem que dar exemplo. tipo, a Combo foi a única empresa que os meninos trabalharam como executivos e saíram. Tipo, nenhuma das outras empresas que hoje em dia eles são sócios aconteceu essa transição. Então ela é realmente nova para todos nós. Sim. Porque o Canto sempre foi o primeiro Gui, depois entrou o HC, o Feijão também já entrou como CEO. Então essa é a única formação que realmente aconteceu deles trabalharem durante anos. Eu não sou sócio da Ioiô, mas somos irmãos aqui. Os guris muitas vezes estavam fardados lá de gerente, servindo, enfim. O começo ele é engraçado. O Thiago herdou só a parte boa mesmo. O Thiago, Thiago chegou com o Thiago comentou aqui. Impressionante. Mas acho que a parte da gestão, tipo assim, a gente nunca fazia. A gente não fazia. A gente estava mais no pátio, precisando na montagem dos eventos, das coisas. Aqui não, aqui a gente participou A gente era o financeiro. Isso é verdade, Vince. Eu vou dar aqui para a host, porque veio o aviso da base aqui. Ó, pedir like na live. Tem 35 Então, pessoal, 35 ao vivo e só 16 likes. E aí, Não, se pessoal? você agora curtindo dando seu aí. like ali. Essa história é incrível. Se vocês vissem o tamanho da equipe que está aqui atrás das câmeras, olha, vocês iam... Vocês vão ter vergonha de Quando não ter dado bater esse like 35 likes aí, a gente começa a falar de Mentira, novo. gente, pô. Tá? Sem pressão. Não, peraí, tem várias coisas que a gente pode fazer. Se não sei o que, tem feijoada com samba chegando. O pessoal vai querer ir. 35 likes, a gente começa a falar de novo. É, Nós vamos então ficar aí, vamos vocês vão ter que fazer ficar ao um vivo silêncio aí com a agora. gente. O dia que Até... sai todo mundo, né? Imagina O dia que a live ficou Bah. em silêncio. A gente divulga uma atração. Mentira. Tô brincando. Ah. Eu preciso gerar curiosidade das pessoas. Inclusive na gente. Eu já comecei a suar. Show de... Inclusive, somos Vamos mais abrir o primeiro apaixonados. contrato. Primeira banda... Márcio Ferraz. Márcio Ferraz. Tá, não, mas primeiro tem seus likes ali. Vamos lá, Su. E aí? O que eu ia perguntar? Tá.
Só pra gente entender volume, com quantos produtos vocês estão atualmente na Combo? Olha, enfim, acho que seria mais fácil eu falar o que a gente faz hoje em dia, porque produtos Pode são ser. o que as empresas acabam nos procurando, então... Hoje em dia a gente tem a feijoada com samba, que é o nosso... Feijuca, tia, tu não para de falar feijoada com samba. O Cauê já Todas as sentou, reuniões. O Cauê pulou na cadeira. Vamos contar a história. Entendi, Olha só, a gente contou a história da verdade. Paloma. E aí, Não contou galera, essa. quem tiver dúvida sobre mais transição da Paloma, manda pergunta aqui no chat. Todos nós. Isso somos nós. Poderia ter um só olhando, mas não. Todo mundo tem que dar a sua opinião. Então tá todo mundo olhando no seu Sim, porque eu celular. quero saber se o que vocês estão falando é realmente... Então, vamos fazer o seguinte. Quem tiver mais dúvidas sobre a transição, eu acho que tem uma parte da Paloma que eu não falou, que é a parte mais difícil. Ela é ser da galera, né? E agora não ser mais da galera. Mas isso ela pode falar depois. Eu vou deixar pra quando bater 30 likes, né? Aí 30 likes eu conto a parte de ser solitário. Que é linda. Não é mais convidado para os aniversários da galera nem para o churrasco. Mas vamos contar agora. Acho que é vocês dois que contam a parte da transição de feijoada com samba para feijuca, e por isso que a gente se confunde bastante. São só 10 anos chamando. Cauê botou feijuca. Mas ele tinha botado antes Tá e a gente falando tocar no errado. assunto. Fica falando errado. Esse O Thiago Gregório te mandou um beijo também aqui. Tiago Gregório falou alguma coisa? Falou. Aqui não apareceu. Cara de né? pau, negociador de 50 para 5. Ah, tá, isso foi antes. Ah, Por causa do Cassiano. Aliás, se tiver alguma ótica nos assistindo, alguma coisa. Sim, eu tenho dois sócios. O meu Insta bomba. Eu tenho dois sócios que eu não vou dizer quem são. Nós tem um de preto e um de branco aqui, fora eu, que precisam. Tem um que toma remédio pra dor de cabeça todos os dias. Eu já fui diagnosticado, no caso, né? Só eu ter coragem de comprar o óculos, né? Mas vamos lá, então vamos para a história da feijuca. Cara, a transição da feijuca é algo profundo, né? Ela tá em constante transformação, porque ela nasce na Casa Vetro para 300 pessoas e chega aí num evento de 10 mil pessoas. Então, a gente procura, de novo, sempre evoluir. Sempre dar um passo, fazer uma leitura de mercado antes de cair, né? O interesse pela feijuca, pela nossa feijoada com samba. E aí a gente transformou, a gente teve aniversário de 10 anos agora em dezembro, agora não, né? No final do ano passado, ali em dezembro, e a gente, eu posso falar até mais internamente, né? A gente teve desafios que a gente teve desafios que tu montar um online interessante, tu entender que tu tá falando com, hoje nosso Instagram próximo de 80 mil pessoas, tu tem uma pluralidade maior aí de segmentos para ser explorados, a gente faz anúncio em rádio, a gente já teve anúncio em TV no verão, a gente tem outdoor, cartaz de rua. Então o mesmo esforço que tu faz para atingir as pessoas do segmento que a gente trabalhava, que era o samba e pagode, o mesmo esforço pode te chegar em 10 vezes mais pessoas, um público endereçado muito maior. E hoje, para te trazer para Porto Alegre um artista, tu enfrenta outros contratantes, disponibilidade de agenda. A gente enfrentou um cenário com demanda reprimida de pandemia, onde ficou mais difícil ainda de contratar, porque o Brasil todo queria contratar. E a gente entendeu que a feijuca é um produto mais fã, ele é querido. Então ele pode, essa marca ela serve para mais segmentos que só o samba. Mas a gente entende que o samba ele traz um tempero, ele traz assim como o Rock in Rio não fala só de rock, a feijoada, mas ela passa uma atitude, uma personalidade. No nosso último Brain a gente fala que o samba ele traz uma atitude, uma alegria, uma emoção, uma diversão, como festa. E aí, enfim, a gente ficou nesse conflito da palavra samba ou não, e a gente é chamado por uma fatia de feijuca pelo apelido. E a gente está resolvendo adotar esse apelido, dar um F5 na marca, deixar ela mais moderna, mais jovem, e que comunicasse e fosse claro para um número maior de pessoas, e tivesse aí um line mais plural também de outros segmentos. De forma resumida, sem me aprofundar muito, acho que todo mundo pode somar, a gente foi nessa direção. É isso que a gente está trabalhando hoje para a Feijuca se tornar algo... E no aniversário nós tivemos... A gente já se aventurou em alguns estilos musicais, né? Mas no sertanejo foi no aniversário que nós tivemos Matheus e Cauã. Israel Rodolfo também. E Israel Rodolfo.
Aliás, meus tempos de farms, eu ia dizer isso. eles afloraram. Afloraram em ti. Afloraram, foi bom Então demais. a tendência é que a Feijuca ela não se limite a um segmento só, mas sim a alegria, a emoção, a tu rever os amigos, pertencer a uma comunidade que está a fim de... E eu acho que o próprio Feijuca, né, ele foi construído, e o nome ele é de tanto amor que a feijoada construiu durante todos esses anos, né? Carinhoso, É um apelido carinhoso da galera. De Mas tanto que é apelido, né? importante, sabe? Tem cachorro, a galera tem Cachorro, casal que nome comprou de cachorro, ou adotou o cachorro, botou na plaquinha o nome de Feijuca e nos manda, sabe? Isso aí é, Genial, isso aí é sabe? sensacional. Eu falo que eu vivo por essas coisas, assim, sabe? Tipo, olha a marca que tu cresceu, onde tu chegou, né? sabe, Sim. sabe a importância que tu tem na vida de alguém que é um conhecido teu, e o cara vai lá, põe o nome do cachorro dele de Feijuca, cara. Isso é... E aí falando um pouquinho de estratégia, né, os porquês, já contando um pouco de spoiler, que a Feijuca esse ano ela está programada para acontecer em 2 momentos aqui em Porto Alegre. E por quê? Porque essa complexidade de trazer os artistas que a gente quer trazer, essa complexidade de produzir um evento com carinho e atenção que a gente quer transmitir, montar a estrutura, pensar no local, ter as datas que a gente quer, os artistas que a gente quer, não é mais um evento que tu pode ter, que é comum ter a cada 2 meses, por exemplo. Tem que trazer essa galera, tem que trazer essa galera, tu tem que ter... Os artistas, eles vêm com outros contratantes, eles vêm em outros eventos, então a gente respeita agora esse espaço que a gente precisa para produzir um evento com cuidado que uma Feijuca tem que ter, e ela ficou um pouquinho mais escassa, né? Como o público mais antigo pode perceber, já não teve em março e nem em maio. A gente vai fazer 2 esse ano só, né? Então, tipo, já é uma coisa... No passado a gente fez 6. Sim. Então, A gente tem a do verão mais 2. sim, isso. Então já é uma coisa bem... Vai dar uma distância bem grande de uma para E outra. paramos por aqui porque eu preciso de argumentos para vocês surpreenderem depois, É. pra gente lançar. Mas nós temos Ou a se Feijuca. baterem 100 curtidas agora, a gente conta também. Revela a segunda atração. Não, a atração é só no superchat. Mas... Já temos? Olha aí, ó. Mentira. Mentira. Não, mas Pessoal, assim, façam perguntas. Tá muito quieto aqui esse tu tava chat. falando dos eventos, né? Tem a Feijuca, o que mais? Ah, verdade. A gente estava falando dos nossos produtos, né? Nós temos a Feijuca, então já corrigindo o Cauê, pode ficar tranquilo. Feijuca, adotado pelo público. Nós também agora abrimos, a gente entendeu que a gente é muito bom, desculpa, mas nós somos Não realmente pede muito desculpa. bons. Aliás, Ela tem essa maneira. como é que foi o... Corta pra mim aqui que eu vou chorar. A síndrome do impostor ou a síndrome do vira-lata, ela é uma coisa muito forte pra brigar. E por causa do podcast aqui, conheci muita gente. E graças a Deus, grandes amizades se construíram, e volta e meia eu vou tomar um café, eu vou almoçar com os caras e tal. E tem diretor de grande empresa que ele relata a mesma coisa. Tipo assim, o cara foi diretor das maiores empresas. E aí, cara, não tem um cara de pau ainda de dizer que eu sou foda. E aí a nossa maior briga agora, e a minha pessoal, é dizer assim, cara, nós somos a melhor agência de entretenimento que tem. Não existe. Faz festa com quem faz festa. Faz festa com quem tem Refúgio do Lago, quem tem ioiô, quem tem Barum, quem tem culture, quem tem tudo, quem tem canto. Faz festa com quem faz festa. E a gente, pra ser bem transparente, a nossa maior briga hoje é mais falar e mostrar o quanto que a gente é foda. E aí por isso... Era isso que eu ia falar, inclusive. Nós somos tão fodas e tão reconhecidos pelo mercado que esse ano a gente começou a abrir as portas para também estar fazendo eventos corporativos. Então a gente começou a atingir uma nova demanda também. A gente já fez alguns de algumas empresas, tá? O Espírito Santo, inclusive, que está na nossa mesa, a gente já fez a final de ano. Segunda-feira estaremos lançando a coleção deles de inverno também. Então a gente abriu para esse canal, que é um canal novo para nós. E a gente também está de olho no mercado para enxergar os nossos novos parceiros também. Então a gente está olhando para algumas labels novas, algumas identificações novas de tendência também, que hoje em dia a gente vê. A gente já tem alguns cases como tem a Regulativa, propriamente a gente já está falando também agora, dia 16, temos aí com a Octa também, Dela Cruz, que são novas tendências de mercado, e a gente está de olho, tá abrindo para parcerias. E temos até um Gramado Summit, né? Agora Inclusive. nos aguardando semana que vem, inclusive se o Alf estiver vendo, um beijo. Fizemos parte do Paleta Atlântida no verão Fizemos também. parte do Paleta. Então, assim, a gente está muito aberto para o mercado, para ouvir novas histórias e tá participando. Então, no momento assim, a gente teria muitas marcas para falar, mas eu vou falar só quais são os produtos. Realizamos um sonho pessoal meu e do Pedro também, que é produzir, eu escrevi tocar, né, mas é produzir o Nat Roots, e através do Urb Festival, que é o evento
É um festival que vem junto com o STU, que é o maior campeonato de skate hoje do Brasil. Então, realmente foi essa loucura que nós fizemos dia 17 e 18, em 24 horas. Trabalhamos com um público aí de 15 mil pessoas em 3 lugares diferentes. Isso, o processo de aceleração da Combo foi aí. Aí que nós entendemos o que era volume, o que era demanda, necessidade de processo, necessidade de liderança, enfim, acompanhamento. Tudo ali foi acelerado, assim, e graças a Deus, Deus é muito perto da gente e nos deu esse, tá, vocês querem fazer isso? Então toma! Então pega esse final de semanazinho aí e vamos ver se é isso que vocês querem mesmo. E aí a gente já estamos aprumando as velas, como a gente sempre faz, o Pedro mencionou bem, nós temos um cuidado em todos os nossos negócios de sempre estar um passo na frente, de sempre entender o movimento, né, para não ter que, meu Deus, e agora? Sabe? Mas esse ponto do fim de semana retrasado, que a gente fez 3 eventos com 15 mil pessoas, ele tem que ser comemorado, né? Que são aqueles marcos que o que a gente escolheu lá atrás faz sentido. Agora, a gente nunca conseguiria produzir 3 eventos em 24 horas. Cara, A galera tu disse do- que tu podia morrer depois de fazer Naticuts. A galera, desculpa te essa é uma interromper, pergunta. mas é que a galera aqui do escritório da Combo, pra quem não sabe, gente, isso aqui não é um estúdio, isso aqui é a Combo, é a sala de reunião, sala de reunião. que a gente monta a estrutura. A galera que tá nos assistindo aí, meses atrás, quando se falava assim, meu Deus, tem uma feijuca e tem um Rancho Meat Festival. Ah, não! 2 eventos no mês, como é que a gente vai conseguir? E aí deram um show, deram um espetáculo em 3 eventos em 24 horas. Claro, dormiram um pouco. Nos estressamos, mas foi tudo lindo, tudo maravilhoso. Aliás, vou falar, como diria um amigo meu live ao vivo, a gente nem fez um churrasco ainda, tentamos fazer um churrascão em comemoração, porque realmente foi lindo demais. Mas só para retomar, foi possível porque tinha equipe, tinha a Paloma, Sim, porque vocês tinha estruturaram liderança, a galera também que trabalha em cada setor aqui, eles são líderes também, eles tomam a frente e a responsabilidade dos setores deles. Então, é só validando o que a gente começou a falar lá atrás, que era preciso, funcionou, e acho que aí a gente pode entrar e somar com um pouco de know-how, é para apontar os defeitos mesmo, assim, poderíamos ter melhorado aqui, ali, acho que, não desabou o mundo, os erros não são vitais, e precisam acontecer para aprender, né? Isso aqui não é assim, isso aqui pode melhorar, e aí acho que a gente tem condição de entrar para crescer e sarar essas dores. Mas assim, foi sucesso, a gente está orgulhoso e a equipe vê que é possível, e é para isso que essa nova formação foi formada. Atualmente, assim, na cabeça de vocês, quando antes falou, né, que se fizesse 3 eventos simultâneos, ensina a vida. Atualmente, o que passa na cabeça de vocês, assim, por exemplo, quando na atual fase, quando acontecer tal coisa, eu vou ter aquela sensação, assim, de que, nossa, agora chegou no pico máximo. Acho que quando eu voltar a dormir, né? A gente pode encerrar, a gente pode voltar. Então, até a próxima sessão. No próximo. Eu acho que pra nós, assim, é muito... A gente quer conquistar cada dia uma coisa nova, sabe? E a gente, como a gente é inquieto, pra mim dizer, se eu conquistar isso aqui, a gente nunca imaginava que a gente ia chegar onde a gente chegou, sabe? Parece que se a gente conquistar, a meta foi baixa. O objetivo foi... É inacreditável isso aqui dentro. É inacreditável. Isso é inacreditável. Chegamos. Tipo assim, vamos pra próxima, então. quando eu Já era. entrei aqui dentro, eu ouvi muitas vezes o Pedrinho falar, não, eu posso me aposentar. Quando eu fizer no Natiruts, eu posso me aposentar. Cara, a gente fez Natiruts. No outro dia de manhã a gente tava pensando, e agora, o que a gente vai fazer? Só pra incentivar pra fazer. Muito rápido eu acho e não para, sabe? Acho que é intangível hoje as coisas que a gente imagina, sabe? A gente sonha uma coisa, vamos fazer isso aqui, vamos botar 15 mil pessoas num lugar. E daí pra nós, se virou normal, 15 mil pessoas, cara, não é mais. As pessoas chegam lá e veem aquele negócio, é muita gente, tá? Sei lá. São pra 15 próxima, pessoas. Eu acho que próximo, eu tenho sabe? 2 coisas na Combo que me marcaram, que é o São Pétricos, o primeiro que foi na Padre Chagas, que chovia que Deus mandava até as 4 da tarde, depois abriu um sol maravilhoso, mas é uma história bem mais completa que essa. E a nossa volta. Sim. A volta em dezembro de 2021, ela foi assim, inacreditável. Porque Tirou a máscara, o nosso governador tirou na semana, na segunda-feira foi jogado no domingo. 9 mil pessoas. Tipo assim, do nada ele resolveu tirar a máscara. Do nada não podia nada e do nada podia tudo. Uhum. E aí, nós, enferrujado há 2 anos, a equipe, nós não tinha equipe, era só a tinha equipe, Paloma. era só eu. E aí a gente foi contratando e veio o Júlio e veio, cara, Não, e botamos eles no caos, né? Eu lembro de ver o Júlio pálido. assado, todo assado. Todo...
Eu vou aproveitar o gancho dessa festa de dezembro, que o Vinhas fala ali da volta, né, do retorno. O SOC pergunta aqui, vocês têm noção de quantas famílias vocês impactam? Temos a noção porque a partir daquele evento a gente contabilizou mais de 1.000 colaboradores diretos. Direto, não, do dia, isso aí é do dia. No evento, fora os fornecedores e, enfim. Então, assim, multiplica. Não, mas é que olha, o setor é... Fora, a gente fala muito, né? A gente sabe que, e a gente tem pesquisa que mostra, antes de ir numa feijuca, as pessoas vão no maquiar, vão no cabeleireiro, vão comprar roupa nova, elas vão no barbeiro, elas compram produtos novos para se embelezar, porque envolve autoestima, rever os amigos. Então, assim... O mercado... O que se movimenta, um mercado a economia, nossas mães vão nos lugares E elas, falam. Não, e as pessoas falam para elas. Frentista. Não, as pessoas falam para elas que querem ingresso, querem não sei o quê, mas como é que ela sabe que frentista de estar no posto? Agência de a pessoa turismo, nos para. a agência que compra as passagens pra gente, aéreas dos artistas, os escritórios, enfim, é imensurável porque é um setor que se move, assim, não... Então é uma pergunta legal, assim, que tem gente que não... E economicamente falando, é o setor que mais dá resultado no PIB nacional em menor tempo. Então, tipo, a gente tem muito... Sim, porque movimenta. A gente pega duas 5, 6 horas de... A gente pega duas companhias como a Red Bull e a Ambev, que estavam com a gente naquela ocasião, que movem as suas empresas para fornecer material, fornecer produto. É um setor inteiro. Não... Que eu acho também que falaram de liderança, assim, a gente teve até essa reunião que a gente falou agora com a equipe, tipo assim, hoje a nossa equipe, eles são líderes de 500 pessoas, de 300 funcionários, sabe? Então, tipo assim, é uma liderança, tem nós, tem a Paloma, e tem ali as pessoas que fazem o evento, que eles estão liderando 300 pessoas que são foco, assim, a Lu, que a gente falou aqui, pô, ela chega no pátio, o nosso... Sim, imagina a quantidade de gente pra e é totalmente masculino, e ela coordena todo mundo, ela fala, sobe lá, desce aqui, pega aqui, desmonta aqui, não dorme, ela fica sem dormir. Então, tipo assim, eles também são líderes de muita gente, sabe? Então, tipo assim, nós temos que ter uma equipe muito foda para conseguir fazer isso. E a gente conseguiu hoje ter uma equipe que coordena todos os nossos fornecedores, sem a gente estar ali. E são muitos. Porque tu pega assim, é o cara da loninha, é o cara não sei o quê. Equipe de filmagem, tem, né, Gabriel? 5, Né? 6 pessoas já Tem são assim, 5 tem uma rádios, equipe para assim. fazer as marcas, uma equipe para fazer público, uma equipe para fazer as atrações. Então só aí tem um catatal de fornecedor. Aí tu pega, aí tem o cara do gelo, tem o cara que nos aluga balde Pra botar o gelo. Pra A botar gráfica- o combo, tem não sei, tem A gráfica que imprime os materiais, a equipe de boné que forneceu para a lojinha. Não, Hoje, e hoje eu até brinquei, né? Eu sempre nas reuniões falei, cara, nós somos a única agência aqui de Porto Alegre que tem uma arquiteta dentro do escritório. Sim. E aí agora nós evoluímos ainda. Eu falei pra Duda, beijo Duda. A Duda é uma. Que a gente contou, cara, era eu e o Pedro de novo. Eu comprava as coisas, boné e não sei o que. Só que quem entende de tom, cor, Sim, o porquê ficar das bonito. coisas, é o Pedro. Aí o Pedro falava, de vez em quando eu fazia umas loucuras, óbvio, sem falar, contava com o Pedro. Aí uns boné rosa, por exemplo. E aí Foi um vinha, sucesso. aparecia que os boné rosa a gente vendia. Só que chegou uma hora, exatamente porque a empresa foi. Temos um som aqui, pessoal, só um pouquinho. Chegou uma hora que a empresa foi crescendo tanto, nossas demandas tanto, que nem ele, nem eu, a gente conseguia mais tocar a nossa famosa lojinha. E aí, cara, a gente precisa de alguém que entenda disso. Porque as pessoas querem a próxima camiseta. Claro. Querem a próxima. Querem o próximo produto. Eles A querem a coleção, nossa... né? E aí A a coleção. gente, hoje em dia nós temos uma pessoa que cuida de moda dentro da agência. É uma loucura. Sim. Entendeu? Tem alguém que pensando em moda o tempo todo aqui. E aí ela vem com a tendência, claro que a gente opina, mas hoje em dia ela dupla com a Paloma, toma as decisões com a Paloma, a gente se cruza e vê, claro, manda no grupo, tem 85 mil grupos no WhatsApp, tem o grupo da lojinha, tem o grupo do estoque, tem o grupo do financeiro, tem o grupo não sei o quê, e a gente tenta participar. Agora o que não dá, a gente... elas decidem. Eu acho que respondendo a tua pergunta, é que a gente tem a nossa vontade de cada dia fazer uma coisa nova e daí a gente faz aquilo ali, a gente vê uma oportunidade lá no Rio, nos Estados Unidos, aquilo é legal, vamos fazer, traz pra cá. E só se fizer isso aqui vai ser muito foda. E daí a gente produz isso pro próximo evento, a gente faz e daí, claro, conquistamos, mas tipo assim, tá, vamos buscar agora mais foda de novo. E daí acho que a nossa energia é isso, assim, eu acho que me parece, né, pode ser que um dia a gente chegue assim, mas acho que a gente nunca vai chegar, tipo, dizer assim, cara, cheguei no objetivo de vida.
Acho que o nosso objetivo de vida é sempre ser diferente do que todo mundo Sempre faz. ser melhor, sabe? Teve artista, pra quem não sabe, se tem alguém aqui que não é do meio dos eventos e não sabe, não basta ter dinheiro para contratar um artista. O Sim. artista do primeiro escalão, ele tem que saber O aonde evento tem que tá, ser porque eu não sei o quê. renovado, Porque não adianta tu ter dinheiro, você não vai tocar, tu vai tocar aqui dentro do meu escritório. Não vou, não posso fazer isso com o público e tal. Teve 2 artistas que marcaram muito, assim, isso eu lembro, assim, e a gente quase chorar quando tava assinando contrato, de ficar, um a gente ficou 1 ano e meio e o outro a gente ficou 2 anos e pouco, negociando, mostrando quem a gente era, por que a gente era, como que a gente era, o que a gente fazia, o que não sei o quê. Então, assim, a gente teve essa fase dos artistas, assim, cara, os caras que não tocavam, os caras que não sei o quê, e aí tu vê, hoje tem porta aberta, tu relaciona e tal, mas uma das viradas de chave, uma das grandes conquistas foi a gente aprender isso. Que não, eu lembro até hoje, a gente estava sentado almoçando no Complex e nós, quer saber? Meu, temos dinheiro, meu, liga aí. Vamos Foi assim, foi que nem a live hoje. Liga aí, vamos ver o que. Vai ajustando, vai não sei. E aí a gente descobriu que não adiantava ter dinheiro. E eu acho que era relacionamento. E eu acrescentaria que acho que tudo que nos move assim tem a ver com tamanho ou qualidade. Se chegamos num tamanho que a gente queria, tem que melhorar a qualidade. Com certeza. Sempre tem defeito, sempre tem problema. A gente aplica a pesquisa, agora faz tempo que a gente oferece sempre alguma pesquisa depois do evento para coletar feedback. E muita coisa nos incomoda ali de ouvir, mas a gente se provoca porque ninguém quer ficar confortável. E o tamanho por querer crescer, né? Quando a gente entende que o produto está no tamanho correto, a gente melhora a qualidade, vê se precisa reduzir para dar essa qualidade, mas acho que os eventos em especial, acho que tamanho e qualidade é o que nos move, e às vezes é o tamanho para baixo, qualidade para cima. Às vezes tu já chegou numa qualidade top, pode crescer. E tem coisas que são não perceptíveis, mas elas são sensoriais, que o cliente, a ponta da linha, não sente. Recentemente agora, a gente tem o canto lá aqui de Porto Alegre, e o canto de Porto Alegre ele tinha um piso que era muito feio. Porque ele era remendado, porque era galpão, porque não sei o que. E custou vários R$1.000 para fazer aquele piso de posto de gasolina, assim. E aí nós tínhamos um consenso, cara, porque a gente já sabe que é sensorial. Por mais que ninguém vá falar do piso, quando tu entra no canto hoje, nossa, tá tudo nossa, sabe? Porque é a sensação. Sim. No Barão e na Culture lá de Atlântida, nós fizemos a mesma coisa. Nós tínhamos umas portas cinzas, assim, a gente fez esse retoque. E a gente sabe que ninguém vai falar que a porta que era cinza virou preta. Ninguém vai falar isso. Mas naquele ambiente organizado, né, o Pedro é muito cri-cri com esse tipo de coisa. E eu falei assim, cara, é isso, sabe? Às vezes é assim, agora aconteceu quinta-feira, um amigo nosso estava numa rodinha e chegou uma pessoa e falou, tu viu o piso? Brincou assim, né? Só pra gente ouvir, não pra pessoa. Mas acho que é isso, não é tu viu o piso, é tu não ter uma pessoa que chegar lá e dizer... Tu não reclamar do piso. É chegar uma pessoa e dizer que piso feio, que piso horrível, eu tropecei, tem um buraco, tu viu que tá descascando? É mais sobre não ouvir a reclamação do que ouvir o elogio. E eu tenho uma pergunta pra ti, Paloma. Tu antes era da equipe, né? Então tu era motivada pelos demais. Como que foi, a partir do momento que tu vira mais pra gerência, tu falou antes da solidão, né? Tu precisa te automotivar e lidar com essa solidão, que faz parte de quem tá gerindo o negócio. Como que foi pra ti lidar com isso e como que tu faz pra manter os que estão abaixo de ti motivados? Então, pra mim, assim, né, hoje em dia, eu acho que ainda assim a minha motivação, ela vem de eu acreditar no que eu tenho de caminho aqui na frente, né, eu acho que eu tenho minhas próprias metas também e o meu propósito está aqui dentro. Então, às vezes, quando eu dou uma baixada de frequência, assim, eu respiro, aí eu penso, não, deixa eu entender onde é que tá a minha caminhada, deixa eu entender tudo que eu fiz até aqui, aonde eu quero chegar. E aquilo não é instantâneo, mas ele é o que me motiva, sabe, tá aqui, sempre foi assim, né. E com a minha equipe, eu tento manter muito diálogo, né? Eu passei por toda foram 3 anos, 4 anos, enfim, sendo funcionária aqui dentro, então muita coisa eu já passei, que eles estão passando, muito das angústias eu passei. E eu tento manter muito diálogo. Então, hoje em dia, a gente tem o que a gente chama de terapia combo, né? Que é um momento que a gente para uma hora e a gente conversa sobre os nossos anseios, porque eu acho que fala mais sobre isso. Fala mais sobre isso. Fala por que nasceu, né, que foi já na tua gestão, porque isso é muito legal para as empresas. E tem várias empresas ainda que infelizmente não tem. Sim. Tanto que eu participei só de porque eu queria dar um pitaco sobre um comportamento de grupo, e eu nem sabia qual era a pauta. Eu pergunto assim, vocês falam da vida, o que vocês falam? Porque realmente eu não sabia. E normalmente antigamente, antes da gente sair,
quem tentava cuidar um pouco do ambiente da galera era eu. E continua me metendo ainda, né? O Não ia paizão. falar nada, minha irmã. Beijo, Cassi. E Tchau, aí eu... Pode pegar teus presentes aqui, cara. Vou pegar. O Cassi tem um compromisso familiar, então muito obrigado pela participação, Cassi. Valeu. Tá. Tchau pra vocês. Tchau. Não falem mal de mim, vou ficar ouvindo, né? Com certeza. Então eu Mas acho legal o- contar por que nasceu e o quanto legal isso é ou não é. Nós somos um escritório com poucas pessoas, assim, se tu vai parar pra pensar. A gente trabalha em umas salas que não tem divisórias, então todo mundo realmente Tá se junto. escuta, tá junto. Mas a gente sentiu a necessidade da gente ter um tempo pra gente conversar. Então é aquele tempo que tu desconecta, assim, um pouco também do automático, que essa vida de evento, ela é bem acelerada. E aí tu pode dizer que talvez a camiseta verde do Vinhas, ela esteja me incomodando. Ou talvez eu queira falar pra Su que eu não gostei quando a Su bateu a porta do banheiro. Ou, Su, quando tu for fazer alguma coisa, tu pode me contar antes. Então a gente tem toda essa metodologia de vamos deixar as coisas claras e fazer isso aqui se tornar mais leve, né? E vocês Às vezes- fazem isso todo mundo junto. Todos juntos. E aí é aquela uma hora que a gente desconecta, a gente conversa sobre coisas tipo assim, não entendi por que agora a gente vai ter Red Bull laranja. Então é aquele momento que todo mundo pode compartilhar um pouco dos anseios, assim, né? E eu sempre falo pro pessoal da equipe, né? Eu tô aqui, eu tô assistindo todos vocês. Então, se algum dia tu se sentir desmotivado, se tu tiver com algum problema e eu não estiver enxergando, para e conversa comigo. Eu prefiro saber, eu prefiro tentar te ajudar e eu prefiro compartilhar dos problemas que a gente tem, porque de qualquer forma a engrenagem ela tem que girar para um lado só, né? E se tiver alguém girando pro outro lado, ela não gira. E é Então, impressionante como quando força, consegue desestruturar desestabilizar. Todo mundo. Claro. todo mundo. Então, tipo assim, é muito importante que todo mundo esteja com a mesma ideia, né? Então, e aqui a gente adotou muito essa coisa, sempre foi, e a gente adotou muito mais agora de ser muito sincero, muito claro, né? Pô, a gente tem essa meta, inclusive a gente tem um quadro de metas que tem um tonel que a gente vai enchendo ele com cores ali, percentuais, conforme a gente vai encerrando os eventos. Então, as metas se tornaram claras, todo mundo abraça a causa junto, né? Quanto mais claro tu deixa isso para as pessoas, quanto mais humano tu consegue tornar as tuas metas, mais as pessoas vão estar juntos para agregar aquilo. Então, hoje em dia eu tento deixar as coisas bem claras, todas as nossas sensações, todas as nossas opiniões, e eu escuto muito a galera, né? Eu sempre falo, cara, se não tá legal alguma coisa, tipo, hoje eu recebi uma listinha de um deles falando, eu acho que essas coisas poderiam mudar. E são coisas muito simples, é tipo algo no banheiro, uma toalha no banheiro diferente, um copinho de xícara que eles queriam muito, que é transparente. Então, e a gente hoje em dia escuta e faz, sabe? Porque, querendo ou não, esse é o nosso ambiente e essas pessoas são muito importantes pra nós, pra gente chegar onde a gente quer. Então, elas precisam estar também bem e eles precisam estar fazendo parte de toda essa nossa construção. E eles, desde o primeiro momento, falavam contigo? Sim, eu vim dali, né? Assim, né? Mas eu sempre fui deles, assim, e eu aqui dentro, com esses 4 anos que eu fiquei junto com os meninos, eu acabei estando muito infiltrada com os meninos e infiltrada com eles também. Então eu sempre fui muito de ouvir, né? E eu e Vinhas, a gente sempre se deu muito bem, né? Então eu sempre duplei, assim, com o Vinhas gostava de pessoas, eu também gostava de pessoas, então eu era quase, tipo assim... O Vinhas falava, vamos lá, vamos tentar descobrir o que tá acontecendo com essa pessoa aqui. Eu ligava pro Vinhas e falava, acho que isso aí não vai dar certo. Então, aí a gente sempre teve essa motivação em comum, assim, não, vamos fazer as pessoas se sentirem bem, se sentirem acolhidas e ao mesmo tempo motivadas a chegar onde a gente quer. Então, hoje em dia a gente tá nessa construção, assim, mas a gente tá sempre tentando ouvir o pessoal aqui e se manter motivado, sabe? E um ponto sobre gestão de pessoas. É uma linha tênue. Não, mas Mas é importante, eu acho. porque é o que mora. Claro. E eu dou a real. Eles sabem disso. E não, de novo, né, gente? Não que seja certo o jeito que eu faço. Sim, é o jeito que tu faz. Exatamente, é o jeito que eu faço. Mas eu acredito muito na sinceridade. Muito. Talvez não. Várias vezes na minha vida, durante os meus anos, errei no tom, mas sempre procurando fazer o certo. Sim. E continuo fazendo isso. Claro, muito mais calmo, mais velho, entendendo melhor o mundo, entendendo melhor a situação das outras pessoas, mas não deixei de falar o que eu penso. Porque eu não posso privar aquela pessoa, talvez, daquela correção e que possa mudar a vida dela. E aí, quando só que pergunto assim, tem noção de quantas vidas? Cara, o Pedro diz que tem, eu não tenho a mínima noção. Eu tenho certeza que eu mudei, eu ajudei muita gente, nós ajudamos muita gente. Mudar a vida eu mudei de uma pessoa só.
né, que é o Júnior lá, um beijo, nosso gerente hoje do Barum, mas é sem noção, porque é uma coisinha, é aquela história do efeito borboleta, né? Tu Sim, bateu uma asa lá e tu trocou, é um livro que tu deu, é um abraço que tu deu, é uma orientação que tu deu. Tipo assim, cara, por nada tu tá botando em risco tudo. Então eu acredito muito nisso. Eu não sabia, no Princípios do Rei Dado, o livro também, quem quer aprender como gerir uma empresa, lê esse livro. 600 páginas, boa sorte. Mas Vale a pena. ele tem a política na empresa dele de sinceridade total. Então, e é isso que eles estão fazendo ao natural. Não sei de onde veio esse insight, não sei se ouviram, se viram, mas começa por aí. Tipo assim, eu não gosto do jeito que tu me trata. Entendeu? Sendo do teu lado, sou teu amigo, mas me incomoda tu ficar com o celular virado, vendo uma coisa e me distrai. Né? Então, eu acho que isso é o... Mas eu acho que o maior desafio para a maioria das pessoas, e eu converso com gente que tem empresas também, é justamente Porque a Sônia poderia ser entrevistada aqui também, né? é conseguir fazer a equipe se abrir. Sim. E isso é uma coisa que vocês têm muito positivo. Mas eu acho que é uma questão de confiança também. Exatamente, né? é o E a círculo de confiança. É um círculo de confiança, né? Eles sabem que podem ir. Aham. Entendeu? Só não fala as coisas que a gente... São 5 ou 6 coisas... A gente não tem isso escrito assim... São 5 ou 6 coisas que a gente não tolera. De jeito nenhum. Se não fizer nenhuma das 5 ou 6 coisas... Pode voltar. Sim. Sabe? Aqui, assim... A gente se acerta dentro de casa. Ninguém vai te apontar dentro na rua. Agora aqui nós vamos acertar. Na rua, não toca nos nossos. Porque tu tá correndo um grande risco. Sim. Sim. Os nossos são nossos. Nenhum fornecedor tem o direito à autorização, nenhum sócio de evento, ninguém tem direito de apontar dedo para ninguém. Porque vai se estranhar, vai receber o retorno. Então, assim, os nossos são nossos. Aí, quando deslize, a gente erra, eles erram, todo mundo erra. Mas volta para casa. E aqui a gente se acerta. E aqui a gente discute. Acho que é isso. A gente já está em 1h30, Uhum. tá? Então, para encerrar, qual é o legado que vocês querem deixar? Putz. Caramba, né? Então vai lá, Pedrinho. Boa noite. Começamos agora o podcast. Tava lendo a pergunta aqui no chat, mas vem essa bomba. Eu acho que a gente está construindo a história da Combo ainda e a gente... E cada sócio tem seu perfil. E até eu estava lendo a pergunta aqui da Alexa, quais boas práticas para fazer fluir uma sociedade com tantos sócios. Para várias perguntas, eu acho que a resposta... aquela resposta, tenha resultados, eles são irresistíveis. Eu acho que é a forma de ter um monte de sócio. Se todo mundo confia, se a gente forma um mastermind aqui positivo, que leva todo mundo para frente, que contribui. Então, são um pouco já desse legado que a gente quer deixar, assim, de resultado, de construir, eu particularmente construir marca, de eu saber que hoje, por exemplo, independente do que o Pedro faça, existe um produto de 10 anos na rua que deixou memórias, deixou impacto nas pessoas, na comunidade, na autoestima, na lembrança desse público, que vai muito além de eu estar querendo vender algo para alguém querer comprar, que é uma relação mercadológica. Então eu vejo que, sim, por exemplo, a Feijuca ela tem 10 anos, a Combo ela tem 6, 7. Então a Feijuca ela tem mais tempo, eu acabo falando um pouco mais dela como produto. Mas eu acho que é um exemplo de legado que a gente quer deixar. Uma marca nas pessoas e uma marca positiva. E acho que evento o Vinhas fala muito que a gente produz alegria, é um pouco também de transcrever isso. A gente fala também que a Combo é entretenimento à flor da pele, é para impactar, é para emocionar, é para fazer sentir. E aí, sinceramente, a gente não pensa se a gente está vendendo ingresso. E a gente se cobra muito hoje em dia por isso, que nós temos que falar de vendas aqui dentro. Temos que melhorar o comercial, temos que vender mais ingresso, porque a gente não é assim. A gente primeiro quis construir marcas que impactassem positivamente nas pessoas, através do entretenimento, no caso da Combo e da Feijuca. A gente, cada um tinha o seu negócio e a gente tinha um almoço, que desse almoço surgiu a ideia do convite para a gente ter a feijoada com samba. Então, assim, era uma coisa despretensiosa, sem pensar no resultado financeiro dela. Era para reunir amigos e se orgulhar disso, assim, né? Passar para os nossos amigos algo que nos desse orgulho do que a gente estava impactando eles. Eu acho que a Combo até hoje a gente carrega isso no nosso DNA, assim, de querer ter resultados que tenham mais a ver com emoção, com lembrança, com algo que tu leve para o resto da vida, que tu vai contar, e que esse momento ele foi inesquecível. E todos os nossos negócios se propõem a ser inesquecível, né? Guardar boas lembranças. Eu acho que a Combo, a gente vai ser feliz e vai permanecer aqui dentro enquanto a gente tiver esse brilho no olho,
esse propósito de trabalho que é ver nos nossos amigos, no nosso público, uma marca positiva, O uma brilho emoção. lá, né? O brilho também, como a gente também tem aqui dentro. É. Pode ser essa a resposta? Ah, não sei. Se é isso aí, eu tô propondo. Aquela... O meu é... O meu é nada. Não, mentira, acho que sim, assim, o Pedrinho e eu, a gente participou de um Brain, acho que faz uma semana, com uma empresa de estratégia, de comunicação, marketing. Não vou dar muito spoiler aí do que vem, mas Obrigado. a gente... Eu acho que a gente conversou muito sobre isso, assim, né? Os meninos conhecem há 10 anos, fazem isso há 10 anos, tem a Combo 7, eu entrei aí faz 3 ou 4 anos, já me perdi nas contagens, enfim. Mas eu acho que eles construíram um legado e eu acho que o legado do momento é manter ele vivo, tá? Porque o legado da onde se constrói essa história, pra mim, ele é genial. Ele é um almoço e criou-se uma feijuca, mas não é sobre o almoço e sim sobre a sensação que eles criavam nesse almoço de domingo. Então, eles tinham cada um sua vida distante, né? E eles marcavam um domingo para se encontrar, então era aquele pause da vida, né? Não interessa o que aconteça, no meu domingo que eu vou encontrar os meus amigos, eu vou viver o meu melhor momento. E isso acabou passando para as outras pessoas. Isso acabou passando para outras pessoas. Hoje são 10 mil pessoas e a sensação é a mesma. Então é muito louco quando tu vai conversar com alguém sobre feijoada. A feijoada ela é uma sensação, ela é uma energia. É um portal que tu marca na tua agenda, tu vai chegar lá e tu vai sentir uma coisa única, né? Todo mundo que chega lá. Eu tenho amigos também da economia que, tipo, nada a ver assim com pagode, com sertanejo, eles são bem mais deslocados da sociedade. Mas enfim, e eles chegaram e eu falei, não, você tem que ir. Eles, a gente não combina com a gente. Eles chegaram lá e falaram, meu Deus, que é preciso isso? estar aqui sempre. Porque no fim eles estavam lá e eles se conectavam com essa energia, essa sensação, né? E eu acho que esse é um dos legados mais incríveis. Eu acho que também foi um dos motivos de eu querer estar dentro disso. Porque é uma sensação que a gente gera e realmente marca a vida das pessoas, né? Então, a responsabilidade que a gente tem também de trazer a cada domingo que a gente cria essa feijuca ou quando a gente cria qualquer outra label, é trazer essa sensação única de vamos marcar a vida das pessoas para sempre. E para fazer o link com o Combo, né? Porque a feijuca ela é mais antiga que a Combo. É o jeito feijuca de fazer evento, de fazer festa, de comemorar e vibrar que a gente traz para os outros produtos, para os outros negócios que a gente abre. Inclusive, a gente brinca quando a gente montou o Ioiô. Cara, tem um pouco do jeito Combo de fazer aquele novo negócio. O Vinhas nos bares também, que ele tem sem ser sócio com a gente. A gente fala muito de feijuca porque ela foi o primeiro passo. Mas assim, esse jeito, esse brilho no olho, essa atmosfera, ela é levada para os outros negócios, principalmente para a Combo. E é levado até hoje, assim, a gente estava falando sobre novos negócios e o Pedro assim, cara, pode ser uma empresa de fazer caixa e papelão. Cara, não quero. Não é o que eu... Pode ser uma empresa que fature bilhão. Se não é isso... Sem exagero, mas assim... mas assim, eu quero construir coisas do legado, entendeu? Desde o menor sentido da coisa até o maior sentido da coisa. E eu sou muito ligado nisso, assim. Apesar de ser duro, de cobrar, de fazer as coisas, cara, pra mim é sempre ver aquela alegria. Até postei, assim, nós estava no Urb Festival, no dia 18, e começou o evento. E tinha uma senhora... Ela estava vendo o show, ela estava começando o show, assim, e eu olhei para ela, assim, e era um público bem mais velho, assim, era da Guedes, era Ultraman, coisas que a gente nunca tinha tocado, foi muito, assim, cara, eu fiquei muito feliz naquele evento, e aí eu vi ela sozinha, assim, e ela estava olhando pro palco e curtindo o momento dela, e aí eu disse, cara, é isso, tá ligado, é isso, eu trabalho para aquilo ali para mim é o que eu procuro, e aí depois disso, é realmente... gerar a transformação que a gente gera das pessoas. Todas as pessoas que trabalharam com a gente voltam pra cá ou saem daqui e vão ser fodas nos outros lugares. Eu não vejo... Cara, pô, tu pega assim, pessoas que fazem muito tempo. Zazá, eu me lembrei agora. O Zazá tá com 2 bares. Sabe? Pega o cara... Feijão. Feijão trabalhava aqui, era do marketing, era braço aqui, foi o nosso primeiro funcionário. Hoje é sócio e CEO do grupo Ioiô. Tá indo pra terceira... Posso falar? Eita. Pode. Mas também já falou. Tá indo pra terceira casa em Porto Alegre e mais eventos que fazem todos os shoppings. E é o Feijão. Sabe? Tem o Henrique César, um menino que entrou com a gente lá no canto como gerente, pegou a bronca para aprender a operação, estilo Paloma, assim, não tinha mais o que fazer. Sabe?
abre oportunidade para ele comprar parte dele e virar sócio também. Então, assim, é isso, sabe? Para mim é exatamente isso, é ver as pessoas, é eu saber que eu posso transformar através de trabalho, seriedade, honestidade, a gente muda a vida das pessoas, sabe? Tem sócio que mudou de vida com a gente, e a gente consegue fazer isso. Só tem que acreditar nessas loucuras tudo aqui. O linkzinho, última pergunta que a gente não falou, para falar um pouco mais sobre o corporativo, é isso que a gente faz, que a gente quer vender para o meio corporativo, questão sério, para as empresas. É passar essa alma, essa expertise em produção e operação, esse relacionamento e esse DNA um pouco mais leve, mas na forma de fazer evento, que é sempre visto como produção, estrutura, Sim, palco, luz, som. A gente tem uma certa alma aqui dentro que está com a chama sempre acesa e a gente quer oferecer isso para outras empresas também e vender esse serviço, essas soluções que a gente acredita e a gente bota o nosso corpo e alma para entregar. Sim, quem diria que a gente, olha só, a gente fez a festa de final de ano de empresa é um negócio que tá, ok, se entende fazer. Agora, lançamento de roupa, gente, coleção. Não, O Wesley tá nos E ouvindo como esse aí. DNA ainda ele vai para os nossos outros negócios, eu tenho a liberdade de falar que o canto fez um casamento. Ah, Seria um casamento dentro do nosso bar, né? Então, é acreditar. isso me arrepia. Tipo assim, nunca aquela pessoa vai esquecer. Sim. É acreditar, é confiar, é admirar o trabalho cenográfico de produção que foi feito lá, o atendimento. Cara, o cara tá validando, destinando o momento mais importante da vida dele até ali pra gente, como bar. Num quarto distrito que antigamente não tinha nada, assim. Então, são essas coisas que fazem sentido antes de qualquer outra. Era isso. Tem uma perguntinha no final ali que é por que combo? Por que exatamente isso? É um Como ela vem, a pouco de gente informações. tinha medo, porque a gente era da noite, né? Gostava muito de uma... Gostava, ainda bem que não Do gostam item mais. chamado- Deus o livre do de item dizer que chamado eles combo, mas gostam não é ainda. por isso, não é por isso. É por um combinado de coisas que a gente acreditava, de soluções que a gente se enxergava como comunicação, produção, operação, ativação, esse combinado de coisas e o combinado de outras coisas que nós poderíamos fazer com essa expertise, com esse know-how. A gente acreditava que nós éramos um combo de soluções para eventos, né? Então o combo soou bem, era uma palavra que até inspirou depois o canto, 5 letras, começa com C, tinha outras ideias, mas enfim, combo é por causa de um combo, um combinado de coisas. Isso é o que eles contam no ao vivo, né? No gravado, vem uma bebidinha ali, sim, que a gente sabe. Mas é isso. Pra mim era isso, Sueli. É isso. Bom, Bem- se vocês bem estão gerido, ouvindo- né? Viu só? Eu também Não, vou ela falar. conseguiu nos Parabéns. controlar. Tá ótimo. Pode ir. Eu Obrigado. acho que eu posso começar a me aposentar de verdade. O Bernardo assumiu a reunião da manhã, Isso. né? E a sua assumiu meu lugar, fico com a Paloma aqui e eu beijo. Beijo de novo pro Boca. Boca. Ah, você Tu sabe que eu acho que a gente vai tomar uma mijada, inclusive eu. Eu né? também mas azar, tu falou. pensei Tô lembrando nisso. porque ele não tá aqui, né? Mas, tipo, É. Eu só mandei beijo. Eu só mandei beijo. Eu só mandei beijo. falei. Mas é Falei. amor, tá, gente? É com amor. Mas a gente ama vocês. Valeu todo mundo que ficou Beijo aí, pro nos Gabi. aguentando. Todo mundo que tava online. O Gabi.rec. Que... Tomou um sonorzinho aqui antes. Era só baixar a saída de áudio. Coitado. E Anne Bianchi. Um beijo, Anne. Obrigado por ter vindo aqui. Os dois têm uma empresa de captação de vídeo. O Wesley tá falando que segunda ele espera todo mundo no lançamento Da da coleção aí. coleção lá no Espírito Santo. Bom, obrigado, Wesley. Você estava aí antes. Obrigado Eu vou pelo com essa presente no tutelar. lançamento de coleção. É, a gente já tem a Olha eu me roupa. escondendo aqui pra falar como se tivesse a câmera aqui. Não nada, eu aqui, ó, tentando aparecer. Então, obrigado, gente. Isso, Obrigado. gente. Foi a nossa primeira live. Todos nervosos, mas através de Suelen, Bela, atingida com sucesso. conseguimos. Atingida com Compartilhem sucesso. para chegar em mais pessoas. Mandem Isso aí. pra todo Isso mundo. aí. Essa história imperdível. Beijo do gordo. Tchau, tchau. Deu. Aquelas, né? Fala deu, né?